Porque a minha história no começo ela foi muito sofrida. Porque quando eu entrei na agência, digamos que a agência tinha 10 pessoas trabalhando, 14 e tal. Só que quando meu pai começou a piorar. Cara, eu tinha 14 anos, pessoal, eu precisava de dinheiro. Eu fui malandrão. Eu botei o nome do meu irmão, botei o nome da minha mãe, botei o nome da minha avó, entendeu? E aí, cara, a Rochinet teve um momento em que a Rochinet avalia mais de 20 milhões. Tá? E a gente começou a ter propostas altas e a gente não tinha dinheiro. Então chegou um momento em que eu, como jovem, falou, cara, eu acho que eu vou ficar milionário. Eu falei pro meu pai que, tipo, eu queria ganhar 2 mil, 3 mil, vou olhar um emprego nessa área. Meu pai falou pra mim, eu lembro exatamente, ele, Cauê, isso é muito pouco pra você. Você tá sendo preparado pra algo muito maior do que isso, cara. Você tem que pensar... E aí é o que eu falo, cara, meu pai teve essa sacação de, tipo, expande esse teu pensamento aí, que você tá na merda e você tá pensando muito pequeno porque você está na merda. Nesse processo, eu vi a agência do meu pai falir. Eu fui, tipo assim, no final... Só tinha eu e meu pai na agência. Vocês foram ao zero mesmo, né? Fomos ao zero. Meu pai quebrou. Vocês foram despejados? Fomos despejados da agência. Quando eu abri a porta, Guanabara, uns 6 policiais com arma apontada pra mim. Um no canto da escada, outro não sei o que e tal. Lembra que tu mandava um e-mail pra mandar R$1? Olá, amantes da tecnologia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, um episódio muito especial. Meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E agora eu digo que é especial porque vocês normalmente veem o Cauê desse lado, a gente batendo papo com as pessoas, só que agora você está do lado que eu me incomodo. Como você se sente? Cara, tô bem, tava doido pra bater esse papo contigo aí, pra gente passar a história limpo, né? É verdade. Porque a nossa história foi se... Tem um momento que cruza, né? Fazendo uma fusão ali, depois a gente virou brother aí... Mas tu tem muito mais coisa antes, todos cara. nós, né? Isso é maneiro. Todos nós temos uma história. E antes a gente vai fazer uma explicação importante aqui, né? Certo. A gente começou a lançar os podcasts e agora assim, porque essa entrevista... Cara, o nosso objetivo aqui não é uma entrevista com uma pessoa, né? Talvez... A ideia é que, pelo menos quando eu vamos bater um papo pra conhecer a experiência da pessoa, mas que seja um papo divertido pros dois lados. A gente não tá aqui... Estamos conectando a história e se aparece uma cena em que, eu lembro disso e quero te contar, você fica à vontade pra... Porque pode ser que o Guanabara fale mais do que eu aqui, não tem problema nenhum, é nossa... Eu falo mais que qualquer pessoa, cara. Meu trabalho é falar. Exato, então não é tem isso. problema nenhum. Porque depois vão dizer, o Guanabara cortou o entrevistado. Não, irmão. Não é entrevistado. É uma conversa de irmão e eu tô interessado em conversar com meu camarada aqui de longa data. Quanto tempo, cara? Meu brother, sócio, 2005. padrinho de casamento, irmão. Aqui é camaradagem. Faz conta aí. Puxa saco. Não, cara. É a história, é a realidade. É isso aí, Tem pessoas que a gente admira e tá junto há muito tempo. E o Guanabara é uma dessas pessoas que eu acompanhei lá do comecinho. Mas para de falar de mim, o meu episódio é o número 1. É o número 1. É o número 1. Agora a gente já tem um formatinho mais maneiro. Sim, beleza. Quem é você hoje? O que você faz hoje? Cara, primeiro, eu sou pai da Ana Clara e da Rebeca. Sou marido da Joana. Já sou um empresário com mais de 20 anos de experiência, então não sou mais um moleque, não tô mais no sub-20, nem no sub-30. Já passei até do sub-40 um pouquinho. 40 plus, então, pra não falar assim sub-50. Cheguei aqui, falando de negócios, eu sou o fundador da Rochinet, fundei a Rochinet com 17 anos. Isso é maneiro. E uma jornada de empreendedorismo com várias marcas criadas, marcas que... reestruturação de sócio, reestruturação da empresa, reestruturação da minha própria cabeça, entende? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que, assim, no começo você tenta botar tudo nas suas costas e você até consegue. Sim. E depois você vai percebendo que você precisa de mais pessoas envolvidas. Então, eu sou uma profissional de marketing, né? Que trabalha com comunicação e que trabalha com gente e que está aqui para resolver o problema. Mas nessa fase da minha vida, eu sou sobretudo, quando eu tô aqui hoje, e quando eu tô desse lado aí entrevistando, e eu vejo jovens, eu fico tentando imaginar o que o pai... Como era o pai dessa pessoa? E como é que o pai dessa pessoa ajudou essa pessoa? Porque até agora, todo mundo que a gente entrevistou, todo mundo que a gente conversou... Ato falho. Tinha lá, né, a história do pai e eu quero Sempre ser um pai envolve maneiro e o meu projeto mais importante de vida, eu sei,
Cuidar de mim, da minha família e, lógico, dos negócios que vão poder... Que são meio seus filhos, né, também. Exato. Eu vejo o Curso em Vídeo e o Estudonauta como meu filho, cara. Meus filhos. Sem dúvida. E hoje eu sou pai também da Hostnet. Eu sou um pai que chegou depois. Exato, eu sou também. um padrasto. Falar isso, A Hostnet, eu digo que é a minha filha mais velha. Porque a minha filha mais velha hoje já tem 22 anos. Então, a minha filha mais velha, ela tem que conseguir funcionar sem eu ter que lá estar dizendo. A minha filha mais nova, eu tenho que acordar, levar pra escola. Com 22 anos, ela já falou, sabe, é hora de sair de casa e tentar andar um pouquinho sozinha aí também. Pegar um Uber, pegar um BRT. Exato, com 22 anos já... No caso da Hostnet, ela tá bem encaminhada, graças a Deus. A gente vai continuar sempre aqui. Mas o negócio, graças a Deus, prosperou e consegue andar bem. Né? Então é isso. Você que tá ouvindo esse podcast... Você não vai ouvir a entrevista com o Cauê, você vai ouvir... Uma conversa nossa. Experiências de um cara que criou sua própria empresa com 17 anos, construiu uma família e que hoje tá com uma vida tranquila e com uma empresa tranquila funcionando, assim... Tem perrengue todo dia, não adianta. Empresa tranquila é aquela que não dá dor de cabeça. Não, empresa tranquila é aquela que você não arranca teus cabelos e torce pra chegar em casa e se livrar. Não é isso, que não é esse o caso. Então, esse é o objetivo do podcast. Não é uma entrevista... Tanto que na thumb não tem escrito Cauê Linden, não tem a sua foto... A gente vai pegar alguma coisa, um clickbait que eu falar aqui e vai colocar pra vocês... Mas não falso. Não, verdadeiro. É uma frase de impacto. Só trabalhamos com verdade. É porque clickbait leva... Assim, pegou uma frase falsa e botou lá e a pessoa vai assistir esperando ouvir essa frase. Eu falei clickbait brincando. A gente vai pegar uma chamada eu tenho meu clickbait. A gente tava falando ontem. O meu eu sou um fracasso ambulante. Então, pessoal, a gente fica... Enfim, vem novidades aí sobre esse fracasso ambulante. Fracasso, ele agora vai ser publicado. Eu vou mostrar meu fracasso aqui, vou esfregar na cara da sociedade. Tudo que eu fiz deu errado. É isso aí. É isso. Mas o foco não é esse. Agora que você já sabe quem você tá ouvindo, né? Você já conhece o Cauê, você já viu ele aqui no Curso em Vídeo de alguma maneira. Agora você já entende um pouquinho melhor quem ele é. Mas vamos voltar no tempo. Certo. Pequeno Cauê. Como era o pequeno Cauê? Cara, eu era uma criança inquieta. Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje somos crianças inquietas. Meus pais tiveram filho muito cedo, né? Meu pai tinha 18, minha mãe tinha 19. E quando você tem isso... Quando você tem pais muito jovens, eles normalmente não têm uma maturidade muito grande para ser pai. Eles não agem como pai, eles agem como irmãos mais velhos, Exato, mas em compensação eles têm muita energia, né? Então, tudo na vida... Hoje eu tenho certeza que tudo na vida tem um pró e um contra. E você vai ter que saber tirar proveito desses dois. Então, eu era uma criança que no começo era tímido. Até os 12, 13 anos eu era uma criança um pouco tímida, assim, na turma. Tinha os mais bagunceiros. Eu não era um dos mais bagunceiros. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. E foi um período difícil. Eram casados muito jovens, né? Casaram, se juntaram. Talvez por conta dos filhos, por causa do amor deles. E aí, eu era uma criança que adorava ver... Não sei se você via, Guanabara, pequenas empresas, grandes negócios. Eu acordava cedo. Sim. Não tinha Netflix para você que tá na geração Y, Z... Você não escolhia o que você via. Você acordava de manhã e eu, no caso, acordava cedo de manhã. No sábado eu via o Globo Rural. É isso que eu ia falar, logo depois do Globo Segundo Grau. É isso. E depois eu via o Pequenas Empresas. E eu ficava ali fascinado. Não tinha dinheiro nenhum, né? Mas eu ficava olhando aqueles... Eu sempre quis ter um negócio. Então eu pegava minhas revistinhas em quadrinhos e tentava vender na praça. Eu sempre fui uma pessoa empreendedora. E como meus pais se separaram cedo, começou a faltar muita coisa dentro de casa mesmo, né? E eu tive que trabalhar cedo. Então, e teu pai teu pai era um empreendedor. Então, essa é uma história bacana, porque a pessoa pode olhar e falar, o pai dele já tinha uma agência de propaganda. De fato, meu pai, eu tive o privilégio maravilhoso de meu pai, jovem, ter uma empresa de publicidade. E que no começo a coisa andou bem, ele teve um auge ali até os 30 anos da vida dele. Foi quando mais ou menos eu entrei na agência. Então, quando... como é que eu posso dizer? Quando eu comecei a ter um contato com a agência, eu achava que meu pai era um grande empresário bem-sucedido. Então, eu tinha essa imagem. Que meu pai uma era... criança de 10 anos, mas você já... Exato. Meu pai tinha uma casa lá em Botafogo, que era a agência do meu pai, era diretriz de propaganda. E tinha lá 15 funcionários, ou não funcionários, mas 15 colaboradores. A coisa funcionava e era um ambiente muito criativo, né? Teu pai era uma pessoa muito criativa. Meu pai é muito criativo. Muito. Meu pai é um artista. Um artista, é verdade. Minha mãe também é uma artista. Minha mãe publicou livro. São dois artistas, pais, que torna tudo mais sensível, né? Seus pais são muito artísticos. Eu sou uma pessoa muito racional, porque eu cresci com dois artistas e que eu tive que racionalizar tudo para poder
Sem dúvida, meu pai e minha mãe, pô, maravilhosos. Tipo assim, aquela energia de ter um filho e de, tipo, vou entregar tudo pra eles. Eles puderam fazer isso, né? Sim. E eu me envolvi e comecei a frequentar a agência do meu pai desde pequeno. Então, eu ia pra lá, via um ensaio fotográfico. E quando eu fiz 14 anos, meu pai falou, olha, eu vou botar um computador. Tava começando a chegar o PC. Eu não tinha computador em casa ainda. O máximo que eu tinha mexido no computador era na escola. Já tinha um amigo ou outro que tinha um computador. E com 14 anos ele falou, vai ter um computador lá na agência pra você. E eu fiquei chateado com ele, que eu queria que ele deixasse eu levar o computador pra casa. Mas ele entendia que, tipo assim, você não vai nem saber mexer no computador. Vai ter um computador aqui. E ali tinha o meu primeiro ali... Ele lembra muito você. O Marcelinho foi o meu primeiro mentor do computador. Foi aquele cara que... Meu pai não ligava o computador. Meu pai não mexia no computador. Mas o Marcelinho foi quem ligou um computador pra mim, me mostrou. E deixava eu fazer tudo. Abria, me mostrava a placa-mãe. Aquela história do primeiro computador. E ele foi uma pessoa que me acolheu muito e foi me dando os primeiros passos. Quando eu fiz 14 anos, aí que eu falo, com 14 anos eu comecei a trabalhar, a ir para a agência todos os dias. Eu ia para a escola de manhã, almoçava e ia para a agência. Às vezes eu almoçava na agência mesmo. Mas você já ganhava alguma tarefa nesse momento ou não? Então, sua tarefa eu fui ganhando tarefa muito rápido. Foi tipo, eu fui... E esse é o processo, assim. Quando eu entrei na agência, comecei a aprender, eu precisava ganhar algum dinheiro. Aí, na época, existiam os classificados. Aí, como eu já sabia, logo de cara ele me ensinou, tipo, instala isso, instala um HD. Aí eu já botei o anúncio no jornal. Instala o HD, o webcam, porque naquela época todo mundo, quem tinha um pouco mais de dinheiro, estava comprando um computador e precisava de alguém para fazer. Até hoje, né? A manutenção, instalar o Windows, isso eu aprendi muito rápido. Quando tu tinha 14 anos, tinha recém acabado a reserva de mercado. Que impedia muito a importação de computadores. Sim. Proibia, na verdade. Chegou aqueles Compaq, o IBM Aptiva, começou a chegar os computadores. Eu não tinha computador na minha casa, mas eu comecei a ter acesso na agência do meu pai e comecei a mexer ali. Eu entendo porque teu pai fez isso. Em casa você usa para entretenimento e não ia ter a mão do Marcelo para te ajudar. Para poder corrigir os problemas que a gente cometia, ele já tava de olho e falou assim, pô, tem certas tarefas que o Cauê vai conseguir fazer. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe também trabalhava com propaganda. E minha mãe era uma espécie de urgência. Ela fazia tudo que ela conseguia fazer. Prospectava, fazia guerreira. Minha mãe também foi guerreira, porque minha mãe fazia tudo que meu pai fazia, só que ela fazia sozinha. E aí, minha mãe comprou um computador. A gente financiou o primeiro computador em 24 parcelas num carnezinho. Tinha carne. E aí, quando o computador chegou lá em casa, o primeiro computador que chegou na minha casa, foi um pouco depois de chegar na agência, chegou o computador lá em casa, minha mãe já era do contrário. Faz tudo aí, porque não tem Marcelinho, não tem ninguém. Você se vira. Eu podia ligar pro Marcelinho, o Marcelinho me ajudava, mas... Aí, logo na primeira semana, cara, já ferrei o computador todo, peguei um monte de vírus. Minha mãe achou que o computador estava quebrado. Minha mãe é uma vitalidade muito grande. Aí, minha mãe pegou o computador, fomos na loja que comprou o computador, daí... Minha mãe falou que o computador veio quebrado, botou a culpa no cara que vendia o computador. Eu já comecei a entender como que era... lidar com o cliente, né? No caso, daí o cara falou, não, o computador tá bom, o problema é o software que você instalou. E era verdade, o cara sabia mais. Porque a minha mãe meio que acreditava no que eu tava falando. E era o que eu sabia, era raso. Você não tava mentindo, você só tava... Meu pai sabia que não dava pra botar um computador na minha mão. Mas a minha mãe só tinha a minha mão pra colocar. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar pro meu pai, que tinha uma agência, eu comecei a trabalhar pra minha mãe, que tinha uma urgência. E aí eu acho uma coisa assim bacana da história, que a minha história no começo ela foi muito sofrida. Porque quando eu entrei na agência, digamos que a agência tinha 10 pessoas trabalhando, 14 e tal. Só que quando meu pai começou a piorar. E foi piorando. E foram saindo as pessoas foram arrumando outro emprego. Todo mundo com muito carinho, ninguém queria sair. Mas não tinha cliente, meu pai não estava com a cabeça boa, já tinha se separado uma vez da minha mãe, outra de uma outra mulher, já estava indo no terceiro casamento. E um homem, quando ele fica pulando de casamento em casamento, é porque a coisa dificilmente... Essa é um XP que eu acho que vale a pena de vida. Tipo, cara, quando você se juntar com alguém, tenta ser com alguém que você acha que... Não tô dizendo ou que então não vai dar... Ou então não se junta com ninguém. Ou não tô dizendo que não vai dar... como é que eu vou saber? Você vai ter que testar, mas vai devagar, entendeu? No caso, meu pai e minha mãe mal se conheceram, em 6 meses estava grávida. Aí depois tiveram que cuidar de 2 crianças, eu e meu irmão. Enfim, depois ele já foi para outro casamento. Depois já teve um outro filho, que é o Luan, meu irmãozão. O Luan vai assistir com certeza. O Luan é um futuro, mais tem um futuro brilhante. Tá sentado aqui Launi, meu irmão, trabalha no curso de vídeo também. Um abraço, Launi. Nesse processo, eu vi a agência do meu pai falir. Eu fui, tipo assim, no final,
Só tinha eu e meu pai na agência. Vocês foram ao zero mesmo, né? Fomos ao zero. Meu pai quebrou. Vocês foram despejados? Fomos despejados da agência. Então, assim, no começo, eu cheguei lá achando que, pô, legal, bacana. Meu pai é um empresário. Eu até dizia na escola, o pessoal, eu era meio... Aí nessa fase eu comecei a ter autonomia, fui ficando um pouco mais bagunceiro. Uhum. Né? Fui podendo usar mais minha criatividade. Eu ia na casa dos outros, consertava. E rapidamente eu ganhei uma... Pô, como você também, eu comecei a operar o laboratório da escola. Uhum. Tipo, a escola tava com problema na rede. Eu ia lá e consertava a rede da escola. Aí tu vai ganhando uma popularidade, né? Já tinha esse skill. O laboratório estava fechado, mas eu podia ir na recepção, pegar a chave do laboratório e abrir o laboratório sobre minha responsabilidade. O irresponsável é quem te dava a chave. Mas assim, quando você chega nesse ponto, é porque alguém olhou e falou, não, esse menino tem uma responsabilidade. E eu era esse cara da escola também, ao mesmo tempo. Consertava lá, sempre tinha um professor de tecnologia que a gente estava sempre conversando, trocando ideia. Eu já estava consertando o computador para as pessoas. E a internet estava chegando nessa época, né? Quando eu vi a primeira vez que eu acessei a internet, foi na agência, com o Marcelinho. Sim. E aí eu já falei, pô, eu quero criar uma página. Ele até desdenhou um pouquinho, fazer o quê? Uma página? Eu falei, cara, não sei, quero criar uma página. Falou a frase de hoje, mas quem precisa de um site? Ele não falou isso, que ele era um cara, mas ele instalou o front page, instalou o Netscape. Nossa. E a gente eu comecei a fazer página na internet, já registrei um domínio, fiz um site no GeoCities. Enquanto a coisa estava lá funcionando, eu tava correndo atrás. Você tava aprendendo HTML4 com front page e colocando no GeoCities. É isso. E tava tendo um monte de ideia. Eu fazia um site de download, site de... Enfim, toda ideia que eu tinha. Eu queria um site que chamava variedades.net. Então eu botava tudo que eu queria no site. Ninguém... Acessava uma pessoa ou outra, mas não era nada de... A internet não tinha estourado ainda, né? Eu precisava ganhar dinheiro, assim. Eu acho que... Um XP também, que eu acho que é bacana, assim... que é um game que você precisa entender que ele existe. E que às vezes a gente... Quem é muito super protegido, ou quem tem uma família abastada, ou quem tem pai e mãe muito estruturada, pode demorar para entender um game que todos nós seremos obrigados a jogar. Que eu acho que é o game do capitalismo. Cara, querendo ou não sei... O capitalismo é um game em que você precisa de dinheiro, e esse dinheiro é uma energia. Sim. E como que você vai usar essa energia? Pô, vou viver em função do dinheiro? Não é isso. Só que o dinheiro... Tem gente que fala que o dinheiro é uma coisa horrível. Não, cara, dinheiro... É uma necessidade. É basicamente energia. Dinheiro é energia. E aí, o que você vai fazer com aquela energia? Aí são outros 500. O cara pode ganhar na Mega Sena e torrar, o que a gente vê, né? Torrar tudo. Ou o cara vai usando e acumulando uma energia para tipo, pô, vou fazer uma coisa maneira, vou fazer um projeto legal. E como na agência eu não ganhava nada, eu trabalhava para ajudar o meu pai. E na casa da minha mãe eu trabalhava para ajudar a minha mãe. Então eu fazia, cara, eu estudava de manhã, trabalhava na agência de tarde. Você fazia eles ganharem dinheiro, né? Tipo, você ajudava eles a ganhar dinheiro. Eles a ganhar dinheiro, exato. E só que eles brigavam muito, meu pai e minha mãe. Então, tipo assim, às vezes minha mãe precisava escanear alguma coisa. Meu pai, não, aqui não pode... Cara, uma infantilidade, por favor, pessoal. Seja maduro com seus filhos. Se você se separou da sua mulher, cara, a mãe vai ser sempre a mãe, o pai vai ser sempre o pai. É verdade. Mas era uma guerra, porque assim, às vezes eu tinha que escanear alguma coisa, escondida na agência. Imprimir um negócio, imprime depois, cara, eu sempre andei no limite do emocional e isso me trouxe problemas no futuro, entendeu? Tipo assim, Mas também te trouxe uma maturidade... Exato. Tudo na vida tem o pró e o negativo, né? Então, eu tive que ficar adulto muito cedo, Guaná. Eu virei adulto com 16 anos. O dinheiro que eu fazia fora da agência, que eu trabalhava com meu pai e minha mãe sem ganhar nada, o dinheiro que eu fazia fora, fazendo freela, consertando o computador, comprava alguma coisa em casa, ajudava a pagar uma conta. As contas estavam sempre atrasadas. Então, tipo, o aluguel estava sempre atrasado, a escola estava sempre atrasada. Então, eu já sabia do perrengue financeiro. Então, aquele game do dinheiro era importante para mim. Por isso que me pegava no pequenas empresas, grandes negócios. Queria abrir uma locadora, queria ter um negócio. Queria arrumar um jeito de ganhar não ficar nesse perrengue, né? E ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. Então, o meu primeiro negócio, cara, eu não sei se eu já te contei isso. Mas eu acho que eu já te contei, mas essa é uma história bacana. O meu primeiro negócio que eu consegui fazer o dinheiro começar a pingar Na verdade, teve dois. Isso não foi um negócio, mas... Vou contar os dois. Cuidado com o que você conta. Não, agora já prescreveu. E também eu tive a lição. Eu não sei se você lembra. Começou a pingar um dinheiro na conta... na internet eu ficava procurando como divulgar as coisas e eu recebi uma carta, que era uma pirâmide. Era uma carta que contava de uma história, com um storytelling todo bonito. Eu tava duro, não sei o quê, criei uma lista com 5 pessoas. E você mandava... Nunca recebeu esse e-mail, cara? E aí você mandava... Tô dizendo que você nunca me contou isso. Nunca te contei essa história.
era uma carta e falava de uma história de um cara que estava ferrado e que estava precisando de dinheiro e que ele teve uma ideia. Qual era a ideia do cara? Ele criou uma lista e nessa lista tinham 5 nomes, um endereço e você mandava R$1 para cada pessoa dessa lista. Aí você mandava R$1 para cada pessoa dessa lista pelo correio. Era a única forma de mandar, não tinha Pix, não tinha nada. Aí você podia botar o seu nome no final da lista e daí você continuava divulgando a carta. E aí, como eu já usava IRC, eu comecei a, vou divulgar essa carta, que gostei dessa ideia. Porque a história era a história do Fique Rico com a internet. E daí eu caí nessa história. Eu tinha 14 anos de idade, né? O que hoje é o do Pix. Deposita R$1 que eu te devolvo 100. Não era isso, porque na verdade, assim, a ideia era a seguinte: você vai divulgar uma mensagem de prosperidade, e aí você vai dar a sua contribuição e você vai botar o teu nome no meio. Se você divulgar muito essa mensagem de prosperidade, as pessoas vão te mandar também Entendi. Enfim, eu olhei aquilo e falei, cara, eu sei mandar um monte de mensagem na internet. Eu sei usar a internet para entrar nas redes de O que não era normal. Não era normal uma pessoa saber mandar mensagem pela internet. É uma coisa muito incipiente ainda, né? Imagina que era o Discord. O Discord era o IRC na época. Sim. E daí tinha milhares de canais. E eu conseguia criar um bot que programava um botzinho. Quando a pessoa entrar no canal, eu mandava mensagem para ela. E daí mandava mensagem. Você quer ganhar dinheiro na internet? Eu tenho várias dicas para você. E daí um era clicar num banner que dava um link de afiliado. No outro era distribuir essa mensagem de prosperidade e prospere com a sua vida também. E aí, cara, começou a chegar no correio. Começou a chegar as notas de R$1. Chegou nota de R$1 na minha casa. Porque eu também... cara, eu tinha 14 anos, pessoal. Eu precisava de dinheiro. Eu fui malandrão. Eu botei o nome do meu irmão, botei o nome da minha mãe, botei o nome da minha avó, entendeu? Mandei o R$1 lá e comecei a divulgar. Mas, cara, quando pintou R$1, daí meu pai, que dinheiro é esse? Aí meu pai, que dinheiro é esse? Eu tive que explicar. Daí meu pai, não, você não pode fazer isso. Você tá fazendo uma pirâmide. Isso é um golpe. Ele me situou, mas eu não entendia como aquilo é um golpe. Mas ele me deu um puxão de orelha e disse, não, assim você não vai poder ganhar dinheiro. Tá bom. Mesmo depois, ainda continuei recebendo, porque as pessoas repassavam. Não, pai, já parei. Ficou passiva, foi uma renda passiva. Durante um tempo eu ficava chegando aquelas notas de R$1. Quem trabalhou na diretriz, a Tânia, a Lourdes, olhava aquilo, achava aquilo incrível. Você mandava entregar R$1 na agência do meu pai. Meu pai ficou... Ele não ficou puto, ele achou aquele meio que... mas tem que ensinar o garoto, né? Não, vamos ver, se meu pai fosse um picareta, ia falar, caraca, vamos divulgar mais ainda. Mas meu pai já me deu uma prensa e não, você vai ter que arrumar uma forma limpa de ganhar dinheiro. E isso eu não considero limpo. E eu parei de fazer aquilo, mas continuei buscando opções de fazer. E aí, cara, eu criei, junto com um amigo meu, Pedro Messina, que você conhece, um músico... Porra, meu irmão, era um adolescente que criou comigo. Porra, Gravamos uma vinheta da Hostnet há muito tempo atrás. Ele, tipo, era o meu amigo. Eu falei, cara, eu tive uma ideia. Na época, eu gostava muito de jogar aquele jogo FIFA Soccer. Até hoje todo mundo joga. Não dava pra jogar pela internet. Agora não é mais FIFA, agora é FC. Acabou o convênio com a FIFA. Pra mim vai ser sempre um FIFA Soccer. Agora é crime. Agora é contra a lei. Contra a lei não tem mais contrato. A partir desse ano só. Aí, eu adorava aquele jogo. Eu jogava... Todo mundo que gostava de futebol gostava daquele jogo. E eu jogava aquele jogo. E na época, você não jogava pela internet. Você podia fazer uma conexão. Alguns jogos permitiam que você fizesse uma conexão direta, uma conexão dial-up entre o teu computador. Então, o teu computador tinha um modem. Agora sabe. Aí o teu modem discava para casa da outra pessoa. Aí, se ele estivesse lá, ele tinha que estar pronto para receber. Você conseguia fazer um jogo online. Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Achei aquilo, tipo... do Doom também fazia isso. Eu fazia isso com Doom. Eu achei bacana pra caraca. Daí eu falei, cara, eu vou criar um campeonato. E as pessoas vão jogar na internet. E eu vou criar... Aí eu fui imaginando, eu vou criar a Federação Nacional de FIFA Soccer. Registrei lá, Caraca, FN... 14 anos. 14 anos, mano. Criei aí eu já tinha 15 ou 16, já tava sabendo fazer página. Sim. Aí era fnfs.com.br, Federação Nacional de FIFA Soccer. E aí criei o campeonato. E aí o que eu fazia? Eu cobrava pra pessoa se inscrever no campeonato. Sim. Eu não tinha conta bancária. Ia pra conta de quem? Uma carta. Pra conta da minha mãe, não. Minha mãe meio que tipo, não, bote num envelope e mande para a agência. De madrugada, eu e o Pedro, a gente ia pra agência, que daí tinha cada um, ele podia trabalhar no computador e eu no outro, a gente criava a página, criava regulamento, imaginava como ia ser, criava o tribunal da federação pra julgar, porque era na base da confiança, né? Você organizava a tabela e as pessoas tinham um prazo pra fazer aqueles jogos. E daí um tinha que entrar em contato com o outro, você dava o telefone,
Tinha que fazer toda uma administração. Depois tinha que criar os formulários. Você montava a tabela de jogos. Montava a tabela. E depois dos jogos, as pessoas tinham que entrar na internet. Ele tinha que dar um print screen do resultado do jogo. E eles tinham que ir num formulário e enviar o resultado. Ele não era obrigado a enviar o print screen, mas ele tinha que ter o print screen salvo para se tivesse uma discussão. Entendeu? Porque acontecia várias coisas. A internet caía, o cara que estava perdendo dizia que a internet tinha dado ruim. Então, tinham jogos que você tinha que definir pelo, tipo, cara, essa história me parece mais realística. Eu tive que criar um tribunal, entendeu? Então, eu criei a federação, o tribunal, e criamos o primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato que tinha... Minto, não foi o primeiro, porque tinha alguns na internet, mas era tudo muito ruim. Eu falei, cara, eu consigo fazer uma coisa melhor. Maneira, eu consigo fazer esse campeonato. É o lance de... Eu sempre falo, que as pessoas ficam procurando a inovação. Eu quero inovar. Talvez... Renovar é melhor do que inovar. Ver uma coisa que você, tipo, não... Tá vendo que, cara, isso aqui... Mas eu acho que eu poderia fazer melhor. Sim. E daí você faz, entendeu? E eu fiz. Como eu criei a federação, eu falei, cara, eu vou chamar os outros campeonatos para eles serem federados à minha federação. Aí eu falava assim, se você tem um campeonato, você quer se federar teu campeonato no meu? Aí eu tinha um ranking tinha o campeonato e tinha um ranking. Aí se você for federar, você vai poder usar um selinho dizendo que você é federado na federação e o teu campeão vai ganhar tantos pontos no ranking. E aí nunca entrou em contato? Nunca falou assim, cara, você não pode fazer isso. Então, você já tá prevendo o que meu pai previu. Meu pai tinha uma agência de propaganda. Ele falou, Cauê, você tá usando o nome FIFA Soccer. E FIFA Soccer é uma marca registrada. A FIFA é uma empresa gigante, filho. Não vai deixar usar o teu nome. Eu já vi esse negócio fazendo curva ali na frente. E aí, tipo, logo no começo, a gente... Cara, deu muito certo. Quando começou a propagar, cara, um monte de gente começou a ver, todo mundo queria jogar e logo de cara deu um monte de inscrição, ganhei uma grana ali. Pra mim era muito dinheiro, sei lá, eu cobrava R$10. Mas pra mim, tipo assim, aquele dinheiro que tava entrando na conta da minha mãe, era um dinheiro, maravilhoso. Era uma coisa... Eu achei que eu já ia ficar rico ali. É mesmo? Na minha imaginação de criança, que tudo dando certo, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí, tinha um jornal esportivo naquela época, que era o Lance. Lance.net. Que depois virou Lance.net. Acho que eles foram comprados, já acabou. Ele não é mais o que era hoje. Porque hoje, todo grande portal tem o nicho de esporte. Mas naquela época, eles eram o portal dos esportes. Eu adorava esporte. Lance era famosíssimo. E eu, adorava o Lance. E daí eu recebi um e-mail. O Lance era, na época, o que hoje é aquele Cartola Futebol Clube. Se eu falo para um jovem era assim... Era maior do que o Cartola. Porque o Lance tinha o bolão também. Tinha o Cartola, mas ele tinha todas as notícias de todos os jornalistas que você tá vendo hoje, de esportivos, que são top, os já mais tem antigos histórias, passaram pelo Lance. Zuka Kifuri, Marcelo Barreto foi meu chefe, tá na Sport TV até hoje. Marcelo Russo tá na Sport TV. Toda essa galera que, se você chegar neles, vai ser maneiro. Chegar no Marcelo Barreto, foi o meu primeiro chefe, que não era meu pai nem minha mãe. Entendeu? Marcelo Barreto foi um cara bacana. Eu recebi um e-mail desse Marcelo Barreto, ele era diretor do Lance. Não sei se ele era diretor, acho que ele era diretor ou tinha uma posição de relevância grande lá e mandou, meu nome é Marcelo Barreto, eu trabalho no Lance, a gente gostou da tua ideia e a gente queria bater um papo contigo. Tipo... Queria meio que patrocinar, queria fazer a cobertura do campeonato. Caraca, maneiro. Aí ficou bacana, né? Eu falei, caraca, eu era fã do Lance, né? Tipo, aí eu falei, caraca, eu vou ficar rico mesmo. Tipo, isso é de 16 anos. Eu e o Pedro, a gente vai ganhar uma grana, vai ser show de bola. Era você e o Pedro fazendo essa parada. Eu e o Pedro fazendo. Daí meu pai começou a ajudar também. Começou a dar. Aí a gente trocou pra Federação Nacional de Futebol Virtual. Boa. Que daí, tipo, Federação Nacional de Futebol Virtual... Até alguém dizer que é dono da marca futebol vai demorar, né? Tipo, e aí o Lance entrou e daí a gente fez um acordo que o campeonato ia se chamar Copa Lance de Futebol Virtual. Caraca, tu já estava sendo patrocinado. Isso, com 16 anos, cara. Cara, eu não te contei essa história, né? Não, você falou que a tua história eu sei assim, entrei no Lance. Mas daí teve mais, não parou aí. Foi dando um... Isso passando perrengue financeiro, tá? Porque... Assim, o dinheiro tava entrando e minha mãe já tava gastando. Sim. Tava no vermelho, a gente não tinha... Esse dinheiro nem chegava a você. Nem chegou. No final eu tive que pedir desculpa pro Pedro. Porque um dia eu tive que fazer um acerto com ele e falei, Pedro, o dinheiro se valeu. Eu não consegui, devo isso. Ele sabe que eu considero ele de irmão. Eu falei, cara, ele não. Ele já tinha uma família mais estruturada. A mãe dele era psicólogo, o pai dele contador. Família toda bacana, os pais deles
gente boa pra caraca, sempre me trataram super bem. E ele entendeu na boa, tipo, nunca ficou bolado Ainda comigo. bem, né? Depois eu pude retribuir várias situações. E aí, quando virou Copa Lance, aí o que o Lance a gente combinou? O Lance, ele conseguia entrar nos jogos, né? Fazer cobertura. Ele falou, não, o campeão vai ver um jogo do time no estádio dele, na cobertura do Lance, entrando no estádio. Maneiro, vai ganhar uma camisa do time dele, a gente vai conseguir fazer os jogadores autografarem. Caraca! Aí, na época, o Zais era patrocinador do Lance. O Zais vai dar uma assinatura anual da internet. Então, assim, o campeão do Rio e de São Paulo, que era onde o Lance tinha os principais, que eu dividia em campeonatos regionais, os campeões regionais jogavam o Campeonato Brasileiro, entendeu? Os campeonatos regionais, vai ter gente que jogou e lembra, porque teve gente, eu até lembro do nome, é Wildebrando, Leonardo, dessa época. Tô tão emocionado aqui, caraca. Se você jogou, bota no comentário. É porque a gente fez tanta coisa que você não lembra do começo da história. Sempre aparece, cara. É maneiro, é maneiro. É porque assim, aconteceu isso agora, eu contei a minha história e foi lá nos comentários, apareceu um cara que estudou comigo em sala de aula. Falou, eu era da sala do Guanabara. Vai aparecer alguém do Lance. Vai. Bota no comentário. Do Lance, ou do que jogou a Federação Nacional de Futebol Virtual. Isso aí. Com certeza é mais de 40. É da minha geração. E a gente ficava, cara, trabalhando de madrugada pra fazer. E cara, aí o Lance 16 entrou, anos, Cauê. 16 anos. O que você que tá assistindo aí, talvez você tenha 16 anos agora ou tá prestes a fazer, o que tu fazia com 16 anos, cara? Cara, eu vou te dizer assim, você tá 16 anos e não tá nesse nível, não se preocupa, porque faz parte também, né? Eu quase pirei aos 39, tive que rever toda a minha vida. Acho que cada um tem o seu tempo e respeita. Não fica afobado vendo a história de alguém, porque a minha história tem esses. Mas depois eu vou tudo contar tem que seu lado bom e seu lado ruim. Burnout que eu tive que repensar muita coisa. Maneiro. Aí, eu tava achando que, eu ia ganhar uma grana, né? O Lance patrocinando. E na minha cabeça, eu já era tipo assim, não, com essa grana eu vou pagar a dívida do meu pai. Olha na minha cabeça. Maneiro. Nem daria. Era um moleque... Uma conta totalmente errada. Até hoje, minhas contas dão tudo errado. Tipo, minhas expectativas sempre são gigantes, eu tenho que ficar... O Guanabara foi um grande parceiro nesse sentido, de me ajudar a acomodar minhas expectativas. Pô, que bom. É porque você não tem isso, né? Você produz o seu trabalho, está satisfeito com o trabalho que foi produzido, e o resultado que vier, você é uma pessoa... Nesse sentido, muito equilibrada. Eu sou uma pessoa meio impulsiva. Eu espero um boom. E naquela época eu tava fazendo tanto de dinheiro. Eu falei, cara, sou patrocinado pelo Lance. Olha o prêmio que os caras estão dando. Só que a inscrição custava R$10. Era só uma vez. Não era uma mensalidade. Né? Não tinha recorrência. O cara se inscrevia no campeonato. Tu nem tinha pensado em recorrência, né? Não, cara. Eu tinha 15 anos, 16 anos. Tava ali, tendo um monte de ideia aleatória. Mas isso, eu imagino essa ideia vindo de Cacau, vindo do teu pai. Falando assim, essa parada de dinheiro bate uma vez só. Que tal a gente pensar numa parada de todo mês? Meu pai não era um empreendedor. Meu pai era um artista. Meu pai fazia as criações maneiras, mas ele não era um empreendedor. Eu vejo isso vindo de você. Claro, hoje a gente evoluiu bastante, né? Ele foi... Enfim, o artista, muitas vezes, ele precisa de alguém com a visão empreendedora, empresarial. Mas nessa época a agência do meu pai estava quebrando, literalmente. Já tava quase todo mundo saindo. A gente já estava vivendo o aluguel da agência. E a minha casa que eu morava com a minha mãe, que foi comprada com uma herança que ela recebeu, estava indo a leilão também. A gente estava devendo condomínio, vários meses de condomínio. E aí a gente já ia fechar de vez, não tinha nada. E eu comecei a procurar algum trabalho, isso fazendo a FNFV, mas procurando algum trabalho também. Porque como eu já sabia mexer muito bem em Photoshop, CorelDRAW, eu era arte finalista. Já tinha, com 16 anos, cara, já conhecia a gráfica de todos os jornais. O Dia, o Globo, nesses jornais tem uma área que é a área de tráfego. O tráfego é que recebe os anúncios, aí eles veem se está na formatação direito, se está com a medida certa, se está com linha de corte. E eu já tinha me especializado, porque eu fechava anúncio para minha mãe e para meu pai. Cara, eu fechava... Com 16 anos eu já tinha fechado muito anúncio. Eu acho que não tinha ninguém na minha idade que tinha fechado tanto anúncio quanto eu. E os caras já me conheciam. E aquilo já tinha um valor de trabalho. E eu lembro de eu ter falado pro meu pai, tipo, talvez se eu conseguisse um emprego para ganhar uns 2 mil, 3 mil, ia ser uma boa, né, pai? Tipo, uma agência quase quebrando, assim, dinheiro nenhum, devendo todo mundo 2 mil, 3 mil, ia ser uma boa, porque eu percebi que, tipo, eu tinha esse skill para ganhar já algum valor. E assim, proporcionalmente, tu não conseguia esses 3 mil, 2 mil com a confederação lá? Não dava, não era um dinheiro todo mês. Era uma grana todo mês, né? Sim. Tipo, tinha conta chega todo mês. A FNFV foi uma brincadeira que rendeu algum dinheirinho, mas era só um cascalho. Mas te ensinou bastante a empreender e a resolver problema, né? A lidar com o cliente.
todas as vertentes. Eu tava aprendendo de uma forma bem rica. Legal. Ao mesmo tempo, sendo isso, trabalhando com a minha mãe, trabalhando com meu pai, criando a FNFV. E aí eu começava a hospedar site, comprava alugar servidor, e aí já foi tendo a ideia do hosting. Com 16 anos já comecei a ter a ideia do hosting. Só que como a FNFV teve essa sequência de boas notícias, eu me foquei naquilo. E nos aprendizados que isso estava me dando. Quando eu falei pro meu pai que, tipo, eu queria ganhar uns 2 mil, 3 mil, vou olhar um emprego nessa área, meu pai falou... O pessoal fala muito de crença limitante, até tem um certo receio, mas desse papo coach de crenças limitantes. Mas meu pai falou pra mim, eu lembro exatamente, ele, Cauê, isso é muito pouco pra você. Você tá sendo preparado pra algo muito maior do que isso, cara. Você tem que pensar... E aí é o que eu falo, cara, meu pai teve essa sacação de tipo, expande esse teu pensamento aí, que você tá na merda e você tá pensando muito pequeno porque você está na merda. Mas eu não entendi nada. Confesso que eu demorei pra cair a ficha daquela mensagem, o quanto aquela mensagem era importante pra mim, demorou um tempão, cara. Tipo, a agência quebrou, literalmente. E aí eu tinha um bom relacionamento com o Lance. E eu tinha um bom conhecimento de internet. Eu fui lá pro Marcelo Barreto, que era quem tinha me chamado, e falei, pô, tô precisando trabalhar. Preciso de um emprego. Eu tava terminando a escola. E isso ainda tinha parceria do Lance com a tua... Isso, eu tinha parceria com o Lance lá, tava tudo indo ok, tudo bem, né? Eu tava entregando o que eles queriam, eu era mais uma atração dentro do Lance. Sim. E eu falei, cara, eu tô precisando de um trabalho. Falei pro Marcelo Barreto, meu primeiro chefe. E daí ele, vem aqui conversar comigo. Daí eu fui lá, era na Praça 11 ali, tinha... tímido pra caraca, né? Chegar numa redação de jornal. Bonitão, era maneiro. Eles tinham uma gráfica e a redação um do lado do outro. Tinha um vidro, era muito futurista. E você via o jornal sendo impresso dentro da redação. Era bonito pra caraca. E aí eu fui pra lá e o Marcelo Barreto, eu lembro dessa conversa. Tipo assim, ele falou, até então, todas as minhas experiências como estágio eram não remuneradas. Eu nem sabia que estágio poderia ser remunerado. Na minha cabeça, estágio é mesmo. Você tá trabalhando pra aprender. Trabalhando por amor, tá aprendendo... A troca pela tua experiência. Tô pegando seu sangue. Troca trabalho por XP. E você aprende aí. Exato. Era pra mim. Aí, olha, Cauê, eu não posso te contratar. Você não tinha certificado de reservista. E eu consigo um estágio. Aí eu falei, puxa, estágio não vai dar. Aí, por que não vai te dar estágio? Ele tava achando uma boa notícia. Eu falei, porque eu preciso de algum dinheiro. Preciso ganhar uma coisa. Não, mas o estágio tem uma bolsa. Eu nem sabia o que era bolsa. Achei que era uma bolsa. Uma bolsa. Vai te dar uma sacola. Exato. O que eu vou fazer com uma bolsa? Tipo, uma bolsa? Aí, não, uma bolsa é um valor que a gente te ajuda. Quanto é que, sei lá, era 800, 900 reais. Beleza. Tava longe dos teus 3 mil, que era o teu sonho, né? Mas tipo, eu tava no Lance, eu ia poder fazer o que eu queria, era um lugar maneiro, e dali eu poderia ir para outros lugares. E eu comecei a estagiar lá. Quando eu comecei a estagiar lá, ao mesmo tempo, meu pai tinha algum clientinho que ele atendia na casa dele, meu pai virou uma urgência, minha mãe virou uma urgência, e eu continuei trabalhando nas ideias do Lance, e comecei a trabalhar, pensava já na Hostnet também, quando eu vi que a FNFV não estava me dando dinheiro, eu fui meio que me desestimulando com aquilo, eu precisava arrumar o dinheiro do Lance não ia ser suficiente. Ali, cara, eu já estava começando a vender um site, para aparecer para mim. O diretor do Lance tinha uma pousada, eu lembro. Daí, pô, quem é? Eu fui ficando famoso. Tipo assim, quem faz site? Quem é esse garoto aqui? Eu era mais novo da redação. Ele faz. E fazia barato, né? Era novo, então fui fazendo um monte de projeto. Front page ainda. Front page, aí já era Dreamweaver usando SSI, Server Side Include, que daí dava para fazer um menu. Aí eu aprendi com o Chain, que você conheceu, que às vezes faz as filmagens com a gente em evento e tal. Caraca, muito doida, né? O Marcelo Barreto me colocou do lado do Chain. Chain, uma figura. Era muito divertida aquela época. E ainda estava passando perrengue financeiro, minha casa sendo leiloada. Aí terminei a escola, aí eu apliquei para faculdade. Eu não estudava muito. Eu tinha noção, cara, não adianta eu tentar fazer uma pública, que eu não vou passar nas provas. Eu estava trabalhando igual um doido. De enxerido, eu fiz a prova na PUC. E passei para ciência da computação na PUC. Só que eu não tinha dinheiro. Eu vou pagar matrícula na PUC. Aí eu fiz parecido com você. Eu fui lá e falei, cara, não tenho dinheiro. Tô trabalhando, tô correndo atrás. Eu sei que essa aqui é a melhor faculdade. Fiz uma carta bonita pro reitor. E queria uma chance de entrar. Quero ter uma oportunidade aqui. Tem jeito? Aí eu fui convidado lá para conversar com o reitor. Conversei com o reitor e ele falou... Nessa carta tu contou o que tu fazia? Contei a minha história. Fiz um storytelling ali. Mas eles viram, pô, esse menino aí tem potencial. Eu trabalho aqui, não sei o quê. Eles foram bem bacanas comigo.
Eu acho que a estrutura deles, assim, eu não vou te dar nada agora. Vamos ver o que você vai conseguir. Eles parcelaram a matrícula em 10 vezes. Entendi. A matrícula era R$1.000. Eu paguei R$100 e me matriculei. Só que a gente vê no episódio da Nina, quem quiser, ela se formou pela PUC, ficou 8 anos na PUC. A PUC é uma faculdade integral para quem se dedica ao estudo. E logo no começo, eles falaram, olha, isso aqui é uma faculdade para quem vai se dedicar. Eu não tinha tempo. E eu percebi, cara, eu queria aprender programação, eu queria aprender tudo, mas eu não ia ter o tempo e nem a disponibilidade para isso. Quando eu percebi logo no primeiro período, cara, eu não tenho como ficar 6 horas por dia que eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu já estava começando a Rochinet. Fica parado aqui e gastando dinheiro. Exato, você vai ter que ir pra PUC. Lá era maneiro. Eu fiz alguns colegas naquela época. Infelizmente fiquei muito pouco tempo, né? Mas tive uma vivência dentro da faculdade. Uma vivência. Sim. E daí, ali eu comecei a fazer a Rochinet também. Cara, eu tava ali tentando fazer de tudo, né? Eu conheci um amigo pela internet. Que ele tinha uma página que tinha scripts de download de IRC. Sim. Então, imagina que o Discord é o IRC. Né? E aí mas você tinha versões do Discord que você instalava que te davam poderes adicionais. Então, como a internet era mais insegura, então você tinha um script específico que nucava a pessoa, que era mandar um ataquezinho e a pessoa derrubava. Um scriptzinho que fazia um quiz no canal. Então, quem era programador, e eu também me incluía nessa época, não era programador de script, né? Faziam uns scripts bem bacanas. Então, tinham vários scripts. E esse cara... CGI, né? Essa parada. Não, era TCL. TCL. Fazia scripts em TCL e ele usava junto com o Mirk, que era Microsoft IRC. Aí turbinava o teu Discord. O IRC é um protocolo de troca de mensagens pela rede. Exato. É a Internet Relay Chat. Isso. E aí alguns usavam esse protocolo e criavam os produtos, que era o Mirk. Normalmente o mais conhecido era o Mirk. E o Mirk tinha essa posição de você criar script para automatizar as coisas que você queria. Daí aquilo dava uma infinidade de possibilidades. Naquela época. E aí tu começou a aprender essa parada. Eu comecei a aprender essa parada e comecei a usar. A gente conversava por IRC, não tinha Skype, MSN, nada disso. Então todo mundo ia para um canal, rodava um servidor de IRC. Rodava um servidor de IRC, não era igual abrir um Discord. O Discord não é um servidor de verdade. Você está abrindo você uma sessão. Você abre um canal lá dentro. Você até podia abrir um canal dentro do servidor. Mas para rodar um servidor, você tinha que ter um espaço, uma máquina, e que a gente alugava esse espaço e rodava os nossos próprios servidores. Entendi. Então eu comecei a rodar meus próprios servidores. Mas tu alugava onde? No servidor na gringa. Entendi. Entendeu? Tipo, foi descobrindo, esse servidor permite isso. A gente comprava uma conta, era uma conta pra gente, para hospedar um IRCAD, que era o servidor de IRC. E naquele IRCAD tinha uma pasta www também. Você podia rodar o IRC, tinha o servidor www web. E tinha um e-mail. Tinha um apachezinho lá. E como eu criei essa rede de IRC, não ganhava nada com a rede de IRC, mas eu queria popular a rede, queria que as pessoas visitassem minha rede, talvez. Eventualmente podia ter um patrocínio, alguma coisa. Da mesma forma, quando você não criou o canal do Curso em Vídeo pensando em ganhar dinheiro, eu fazia servidor de IRC porque era uma brincadeira e eu me divertia. Eu tava aprendendo. Exato. E eu montei minha rede e esse meu amigo, ele tinha um site que ranqueava os melhores scripts. Falei, cara, todo mundo que usa Mirk deve no site dele baixar os scripts. Então eu falei, cara, tu não quer criar o servidor de IRC do teu site? Ele, eu topo. A gente começou a fazer brincadeira, ele criou o servidor de IRC, mas ele mal acessava IRC, ele gostava era de fazer o site, ele vendia anúncio e tal. E depois, aí começou, eu rodava o servidor de IRC, vinha a gente e falava, eu quero rodar o meu também. Falei, cara... vou criar E aí eu já fiquei dono do provedor servidor. Gringo lá, era Pix, o nome é PHIX. E tinha um gringo lá do Texas, que ele tinha os servidores, ele vendia um servidor pra gente rodar o servidor de sublocava, né? Você sublocava. Era o seu colocation. E era difícil de rodar. Você tinha que compilar, tinha que fazer todos os arquivos de configuração, torcer para dar tudo certo. E aí, como muita gente queria, eu falei, cara, eu vou vender IRC. Vou vender espaço de servidor de IRC. A Rochinet começou assim. Caraca. Nem era Rochinet, cara. A gente era menor, era Web Brasil. Web Brasil. Aí a gente começou a fazer, a internet foi um pouco pré-bolha. A internet estava crescendo, a gente começou a vender ali, aquele dinheiro começou a entrar aí, já era recorrente, aí já era uma coisa que dava para vender mais. E na verdade é o seguinte, inicialmente a gente queria vender o servidor de IRC, mas logo depois a gente percebeu, não, a galera quer o web, não é o www. Sim. O negócio é a página de internet, é o e-mail. E daí, registrar um domínio não era fácil que nem hoje, né? Só não tinha nenhuma página em português que você entrava... Aí eu criei uma das primeiras. A gente criou o cliqueregistro.com, depois da Rochinet.
Então, só para recapitular. A gente criou o Web Brasil. O Web Brasil era 2 moleques de 15 anos, que nem se conhecia pessoalmente. A gente se conheceu... Vocês nunca tinham se visto? Nunca tinha se visto, ele morava em Porto Alegre. É isso que eu ia falar, ele é do Sul. Ele é do Sul e eu estava no Rio, a gente se conheceu virtualmente, começou a fazer o negócio foi prosperando. Quando ele fez 18 anos, ele falou que queria ser médico. Uhum. Eu falei, cara, te vendo minha parte aí e você continua o Web Brasil. Eu não era técnico, ele era o técnico, eu era o comercial. Daí eu arrumei um outro cara para substituir ele. Uhum. Mas, cara, eu era muito moleque, fazia tudo errado, não sabia fazer cobrança, o servidor invadido, eu usava o cartão de crédito da minha madrasta. Nossa E aí senhora. atrasou o cartão de crédito. Cara, quebrei de novo. Né? Eu comecei na agência do meu pai, a agência do meu pai quebrou. Aí eu criei a FNFV, achei que ia ficar rico, nothing. Aí criei o Web Brasil, tal, com 18 anos, tal, tinha gente dizendo que eu era um picareta, não sei o que, eu fiquei meio, caraca. A picareta é quando tu mandava um e-mail lá, manda R$1 na cartinha. Mas nem sabia, né? Enfim. Mas enfim, teve gente que botou site no Web Brasil e eu não conseguia administrar o servidor. Ter um servidor não é uma coisa simples, Não. tá muito longe, pessoal. Acho que, vou... Enfim, eu não estava preparado para aquele desafio naquele momento. E aí eu acabei deixando de lado. Mas logo depois esse meu amigo voltou e falou, não passei O Juliano voltou e falou, não passei na medicina e vou voltar pro host. Aí eu falei, então vamos voltar junto. E daí a gente começou a Hostnet. Tava você, o Juliano e tinha esse outro... só nós dois. Ah, só vocês dois. Aí ele voltou pro Sul, a gente ainda não se conhecia pessoalmente, ele foi para São Paulo, não passou no vestibular, voltou pro Sul e falou, cara, preciso ganhar dinheiro, do jeito que a gente sabe ganhar dinheiro, vamos voltar. A gente pegou uma outra marca, Hostnet, e começou a trabalhar. Logo no começo, começou nós dois. Aí a gente não tinha funcionário e tal. Começou a dar muito trabalho, o Juliano estava fazendo faculdade, tinha um outro amigo dele, que também era o Leandro, que também começou a trabalhar com a gente, virou sócio. Era meio que assim, todo trabalhando com a gente, virou sócio. Virou sócio. Não tinha ideia, não, o negócio vai crescer, cada um tem participação, não, entra junto. E aí a gente foi crescendo, a Hostnet começou a revender do exterior, e aí foi aprendendo a revender cada vez melhor. Uma curiosidade, Sim. Você desenhou essa marca, né? Tá ali na caneca, ali atrás. Sim, não tá? essa é... Eu vou pegar ela aqui. Pega ela aí. Não sei se vai dar foco, mas certeza, essa marca aqui eu desenhei. Hoje é uma bosta, né? Não, mas não é uma naquela bosta. época, até meu pai me deu parabéns, porque meu pai era orgulhoso. Eu tenho um carinho grande meu pai por essa era marca orgulhoso, aí. meu pai não dava muito elogio não, cara. Meu pai era tipo, tudo que eu fazia, meu pai era meio que, não, eu devia ter feito de outro jeito. Mas eu criei essa marca, eu desenhei ela, e fiz no CorelDRAW e tal, e a gente foi embora com a Hostnet. Eu, Juliano e Leandro. 3 meninos, os dois se conheciam, eram do Sul, eu no Rio, e daí quando a gente criou um sistema de revenda, a gente revendia e ainda criou um sistema de revenda. E daí entrou o Nixon. O Nixon era lá de Belém. Ainda mora em Belém. Rio, Porto Alegre e Belém. Eu tenho certeza que o Nixon é mais figura. Um abraço, Nixon. E o Nixon é o nosso melhor revendedor. O cara era bom, vendia... E aí virou sócio também. Ele sabia mexer com o servidor Windows, e daí ele virou sócio também. Então, assim, vem pra cá, traz seus clientes pra cá. Em algum momento você ia falar assim, não, acho que já tá bom, não tinha como né? dar certo. Eram 3 moleques de 17, 18 anos. A gente começou, não tinha nem CNPJ. A gente começou a receber na conta da nossa mãe, depois a gente conseguiu abrir um CNPJ, eu tive que ser emancipado para poder ter um CNPJ. Então, eu comecei a Hostnet com 16, mas ela foi registrada quando eu tinha 17. E aí o negócio foi dando certo. Só host gringo. Aí eu vou te explicar como que entra a Digirati, o Ramiro, o Michel nessa história. Foi tudo meio que... Quando eu trabalhava no Lance, e já tinha começado a Hostnet, e já estava desistindo da PUC, e ainda estava ajudando meu... Enfim, cara, eu trabalhava bastante. Eu achava que o meu superpoder era trabalhar sem parar, igual um maluco. Esse sem falhar, eu trabalho sem falhar. Falhar eu falhava. Mas eu trabalhava muito. Não, sem falhar que eu digo assim, sem parar. Sem apagar, sem dormir. Eu dava uma descansada, e voltava, dormia na frente do computador e trabalhava muito mesmo. Quando eu trabalhava no Lance eu me destaquei pra caramba também, porque eu fui tendo várias ideias maneiras. E aí, agora essa história vai fazer um tripé aqui, né? Porque, na verdade, é o seguinte, no Lance, na época, existia um ranking da internet do Brasil. Existia o Instituto Verificador de Circulação, que até hoje, na mídia impressa, eles... tipo um Ibope dos sites. Exato. Que o Ibope, ele mede a audiência daquele determinado momento. É o Ibope do site, exato. De grosso modo, é verdade, como se fosse um Ibope, um termômetrozinho que fala assim, esse site é bem visitado, esse não tanto. E na época era a bolha, né? Era em 2000, a bolha estava explodindo, a internet, todo mundo estava falando. Veio Star Media pro Brasil, tinha dinheiro chorrando para tudo que é lado para a internet. E aí criaram o IVC, que era o Instituto Verificador de Circulação, criou um sistema de auditoria de sites.
Porque a ideia era a seguinte, que o anunciante falou assim, ó, estão anunciando em alguém que é auditado pelo IVC. O IVC, Instituto Verificador de Circulação, dizia, não, esse site tem 80 mil visualizações. De grosso modo, é como se fosse a tua federação de futebol, só que para analisar sites. Exato. Eles criaram uma federação, falaram, a gente sabe analisar, a gente tem a ferramenta para isso e nossos resultados são cientificamente comprovados. Exatamente. Falou perfeito. Show. Não teria como dizer melhor. E aí, quando eu estava no lance, o diretor de tecnologia falou, olha, vai ter uma reunião lá no Instituto Verificador de Circulação em que eles vão dizer como funcionam as métricas, como que a gente tem que entregar nossos logs para serem processados, como que processa o log para poder, enfim, para a gente estar dentro. Eles fazerem a conta deles lá e dizer onde vocês estão. Cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque quando eu cheguei no IVC, eu conheci gente que, estava medindo o tamanho da internet brasileira. Conheci os caras que estavam fazendo o ranking da internet brasileira. E aí, lá dentro, estavam todos os caras de TI, de todas as empresas grandes do Brasil naquele momento, que estavam discutindo a metodologia. E quem criava isso? Era o Ramiro e o Michel. Era outro nível. Tu tava num nível de tipo, vou fazer um site aqui e tal. Eu era um moleque. E cheguei lá, eu era um moleque rodeado dos caras que estavam determinando como a internet ia funcionar, como que ela ia ser auditada. Um cientista, só faltava jaleco branco. Cara, foi muito bom. Foi uma fase muito bacana. E foi quando eu conheci o Ramiro, o Michel, e eu me encantei, porque, os caras eram programadores de verdade, né? E a gente era um enrolão, na verdade. Quando a minha imaginação, cara, eu vou fazendo o que dá, mas minhas gambiarras. E aí eu conheci o Ramiro, o Michel, e logo nas primeiras reuniões eu fiquei muito atento ao que dava para fazer. E aí teve uma discussão de, como que era contabilizado o acesso. E o acesso era contabilizado quando gerava um registro no log de acesso. No lance, eles faziam um mail, eles faziam, você é Flamengo? Então todo dia de manhã tu vai receber as notícias do Flamengo por e-mail. Você é Vasco, você vai receber todos os dias as notícias do Vasco por e-mail. Então eles tinham um mailing muito forte, que trazia muito acesso para o site. Só que o mailing era feito em texto. E aí as pessoas podiam linkar para o site. E aí, vendo o sistema de auditoria deles, eu percebi que eu podia fazer assim. Na época era possível fazer isso. Quando a pessoa abria um e-mail, em vez de eu puxar os links, eu abria um frame e já puxava o site do servidor. O cara que estava acessando o e-mail, ele já estava acessando o site. Tu aumentou, tu deu Aí logo quando eu fiz isso, eu falei, cara, boost. eu consigo criar de um dia para o outro, eu consigo aumentar os acessos do site pelo IVC em 40%, 50%. E tu contou isso pros teus chefes ou pro Cauê e o Ramiro? Primeiro eu contei pro Ramiro, né? Aí começou uma discussão entre o Ramiro e o Michel, dizendo que se eu podia ou não podia. Aí o Ramiro bateu o pé e disse, olha, a gente não pode fazer nada, eu não tenho como filtrar isso, e vai em frente. Ele confirmou que dava para fazer. Aí eu fui no diretor do lance lá, falei, olha, eu sei uma técnica que eu vou fazer aqui. Quanto tempo você precisa para fazer isso? Amanhã eu faço isso. Quero só abrir um frame, né? E daí eu tava ficando abusado, tava começando a ganhar projeção, começando a me sentir confiante, né? E aí eu até brinquei com ele. Meu pai bebia muito. Né? E aí eu, no começo, tentei seguir um pouco a carreira do meu pai. Demorou um tempo para eu perceber que, não, eu tenho que me desconectar de certas ideias. E aí eu brinquei com ele. Não, eu falei, olha, eu vou fazer isso aqui, os acessos vão aumentar 50%. Mas se aumentar 50%, eu queria uma contrapartida. Aí, o diretor do lance era o Afonso Cunha. Também gostava do Abirita. Aí eu brinquei e falei, olha, eu queria... tinha uma menina que era a Gisele, que hoje trabalha no Google, uma parceiraça também, gente boa, trabalhando no Globo, no Google. Um dia a gente vai trazer ela aqui. Não é a Batalha, não. Mas é a Gisele Maia. Duas Gisele. A Gisele Maia estava saindo do lance. Ela tinha carteira assinada e ganhava um pouco mais do que eu. falei, eu queria assumir a função da Gisele, que está saindo. Foi 3 coisas que eu pedi. Queria assumir a função da Gisele, uma garrafa de uísque. Acho que era isso. Eu falei, eu quero uma garrafa mesa de só minha. não tinha essa. Mas eu queria o reconhecimento de alguma forma. E brinquei, eu quero uma garrafa de uísque de presente. Ele riu, achou o máximo. Tal. Eu já tinha 18 aí. Tá? Já tinha Hostnet, já tava... Aí eu fiz as configurações todas e eu ganhei. No início da vida da Hostnet, você ainda trabalhava no lance. Sim, eu comecei a Hostnet no pai lance. Do Cris, né? Trabalhando em 2 empregos. Eu só saí do lance quando a Hostnet já me pagava mais do que o lance. Entendi. Entendeu? Chegou um momento... O Juliano já estava em função só da Hostnet, eu acumulava, mas chegou um momento em que eu ganhava mais na Hostnet do que no lance. Daí eu fui no Afonso e falei, eu vou sair. Ele, não faz isso, você já não bateu a cabeça, ainda tem espaço para crescer aqui dentro, tal. Não ficou chateado comigo, não. Entendeu. Mas não queria ter me liberado. Só não queria perder, mas também... Exato. Compreendeu. E aí, a gente começou a Hostnet e tava indo bem. Eu comecei a ganhar mais dinheiro com a Hostnet do que com... Aí com 18 anos, cara, eu lembro quando a gente começou a Hostnet,
No primeiro mês, a gente conseguiu pagar todas as contas e cada um conseguiu botar R$50 no bolso. Aí. Bom, você começou o negócio, trabalhou, no final do Divisão de pagou lucros. toda a conta, aí deu R$50 no bolso, falei, cara, isso aqui tá dando... Divisão de lucros. Aí quando já tava me dando uns 2.000, que era o dobro do que o lance me pagava, eu falei, não, agora eu vou apostar todas as minhas fichas na Rosnet. E eu percebi claramente, cara, aqui eu vou poder ganhar dinheiro. De novo, né? Minha expectativa. Mas, de fato, ali eu comecei a ganhar dinheiro e com 19 anos eu já tinha comprado meu carro. Com 19 anos eu fui morar nos Estados Unidos, já tinha acabado um namoro, fiquei triste pra caraca. Falei, não, vou fazer uma coisa na minha vida. Fui morar em Nova York. Eu ganhei um dinheiro rápido. Foi uma ascensão muito rápida dali. Mas dentro do IVC, porque eu tô falando do IVC e tal. O que aconteceu? Nós 3 jovens de 19 anos... começou a ter um monte de desentendimento. E quando você está começando uma empresa sem maturidade, você começa a botar quem? Bota a tua mulher para trabalhar. Aí teve um dia que teve um arranca-rabo da mulher do Leandro com a mulher do Juliano. Ixi. Elas brigaram e eles no sul começaram... Não se falava, eles trabalhavam na mesma sala. Nossa. E virou um climão. As mulheres brigaram e os maridos brigaram também. Eles não eram casados, mas... E aí o Juliano falou, não quero mais. Eu quero vender minha parte. E tinha uma empresa que queria comprar. Era a DigiWeb. Cara, eu fiz uma salada aqui. Mas a história eu vou tentar... tá indo e vindo. Tá indo e vindo, mas vai se juntar em algum momento. Lembrando, eu tô no lance, trabalhando, tô envolvido com o IVC aqui, tô apaixonado pelo Ramiro e pelo Michel. Aí depois eu descobri que o Ramiro e o Michel iam sair do IVC. Iam montar o próprio instituto deles, que era o IMD. Aí eu, fiquei interessado pra cara, que comecei a ficar amigo do Ramiro. Na época eu tive um rolo com a irmã dele, então eu comecei a frequentar a casa dele, ficava ouvindo todas as histórias, ficava ali tentando sugar tudo que eu podia. E quando o Ramiro e o Michel e o Geraldo criaram o IMD, que era o Instituto Mídia Digital, eles precisaram alugar um espaço para botar um servidor físico. E eu já alugava no exterior e eu já estava buscando alugar no Brasil. E aí eu achei um data center, que era na praia de Botafogo, era da Telemar, era Tinex. Eu falei, cara... a gente consegue botar um rack aqui. Ou alugar vamos espacinho. dividir. Aí, vamos dividir esse espaço. Vamos dividir esse espaço. Então, a gente alugou um rack. Eles tinham uma empresa já direitinha. Logo que eles saíram, eles fecharam um contrato com o próprio IVC para depois criar os negócios dele. Exato. Que era lá naquela primeira Hostnet. Lá no 14. Então, eles começaram a Digirate. A Digirate, que era dona do IMD, na mesma época ela estava começando a Hostnet. E vocês dividiam o servidor e a sala também, né? No começo foi só o servidor. Aí depois, eles começaram a ter um pouco de dificuldade. Eu falei, eu alugo uma sala de vocês. E a gente dividia a mesma sala. Que, por curiosidade, volta no primeiro vídeo do Curso em Vídeo. Exato. O primeiro vídeo do Curso em Vídeo, lá aquela sala toda repleta de material isolante acústico. Foi exatamente nessa sala que surgiu o Curso em Vídeo. Exatamente. Caraca, a Hostnet... O curso em vídeo e o Estudonauta e o Sem BR. Foi tudo ali. Tudo ali. Maneiro. Era uma... E aí, o seguinte, eu contratei o Igor, e eu fiquei trabalhando. Eles estavam desenvolvendo os softwares dele e eu estava desenvolvendo a Hostnet. E aí, voltando para o arranca-rabo. Teve esse arranca-rabo dos sócios e o Juliano falou, Juliano e Leandro, a gente não trabalha mais um com o outro. Vamos vender a empresa. Aí, na época, tinha uma empresa interessada em comprar a Hostnet, que era a DigiWeb, que também já foi vendida. Depois foi vendida pro UOL. E... O UOL chegou comprando tudo. Aquela época que o UOL comprou todo mundo, né? Sim. Ele tentou comprar a Hostnet várias vezes. Eu fui convidado para ser diretor do UOL. Tal. Eu lembro. Vou avançar nisso um pouquinho. Aí, enfim, a Digirate, eu já estava lá. Já era parceiro da Digirate. Até tinha contratado o Ramiro para desenvolver um e-commerce na época. E vocês eram parceiros, vocês eram bons parceiros, né? Exato. Eu gostava muito, eu estava doido para trabalhar com ele. E na época a DigiWeb chegou e falou, a gente quer comprar. Qual é a proposta? A proposta é X. Daí eu falei pro Ramiro. Daí o Ramiro pegou, Cauê, vem aqui. Ramiro, o homem das contas, exato, o homem da planilha. Começou a fazer conta. O homem da planilha. E tinha um monte de problema na Hostnet, que a Hostnet não cobrava excedente, tinha um monte de moleque fazendo um monte de sistema ruim. Sim. Só na base da raça. E Ramiro, a gente pode implementar um sistema de cobrança, um sistema de excedente e tal. Se a gente consegue... A Digirate também não estava capitalizada. A gente consegue fazer uma proposta para comprar a Hostnet, pagando com a própria receita da Hostnet, dividido em 36 meses.
Você vai parcelar contando que o teu salário vai bater. É que nem você comprar uma televisão hoje em 12 vezes. Você tá comprando pensando que você vai ter esse dinheiro, né? Exato. Só que e aí você organiza as suas finanças. Isso. Na época a gente ganhava eu ganhava 3 e ia ter que ganhar 1. Então, vai ter que dar um passo para trás. Vai ganhar menos, porque a gente vai ter que comprar a empresa dos outros sócios. E aí eu fiquei com a missão de convencer os outros sócios que, tipo, em vez de vender para a DigiWeb, vende para mim, pô. Eu tô aqui. Só que a proposta da DigiWeb era o seguinte: vocês vendem, vocês saem do mercado de host. Entendi. Você não pode agir nesse mercado de novo. Vocês não podem pelo menos vender, por 2 ou 3 anos. Você vai vender, se juntar e fazer outra. Exato. Não pode. Não podia. Mas todo mundo queria fazer. Todo mundo queria. Eles não estavam desgostosos com o negócio, estavam desgostosos com a sociedade. Então, normalmente, quando uma empresa é vendida, ou é problema de sócio, ou é problema de dinheiro. Muita gente acha, não, eu crio empresa para vender. Pode até ser, mas a grande maioria das vezes, às vezes, na foto, parece bonito. Mas se você olhar para trás, tinha uma dívida, tinha um negócio que o cara tinha que... Ou brigou com o sócio, e daí, no caso ali, teve essa briga dos sócios. E a nossa proposta, assim, não, eu vou pagar, parcelado, mas vocês vão poder abrir todo mundo vai poder continuar fazendo host. Então, a proposta era boa, mas a proposta era bem ruim pra mim também, porque... Você tinha que pagar um valorzão. E, ao mesmo tempo, eu tava criando 3 concorrentes que conheciam a minha carteira toda e que iam fazer exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo. Mas, enfim, era a opção que tinha, era a chance que eu tinha de trabalhar com a Digirati, com o Ramiro, com o Geraldo, com o Michel. E eu falei, cara, esses caras vão me levar para outro patamar. E eu tô junto, fechou. E aí consegui convencer o Juliano, convenci o Leandro. O Nixon não queria vender de jeito nenhum. Só que ele não tinha mais como, porque os outros não queriam. O Nixon ainda tentou. E ele tava deslocadaço, ele tava lá no... Tava lá em Belém. Eu peguei um avião, fui para Porto Alegre, conversei com os 2 individualmente. Foi o primeiro momento que vocês se encontraram? Não, vocês já a gente já tinha se encontrado, porque quando a gente botou servidor no Brasil, a gente se encontrou todo mundo. Show. E a gente botou o servidor junto. Já pensou? Eu vou conhecer ele um dia que a gente tá se separando. Não, aí a gente já tinha ganhado um dinheirinho. Já tinha, cara. O Net já devia ter uns 1.000, 2.000 clientes. O negócio tava andando. Já tinha... Não era um carrão, mas eu tinha meu próprio carro. Conseguia pagar minhas contas. Né? A coisa já tava... Minha vida já tava começando a melhorar. De fato. E aí me juntei, cara, com o Michel, com o Ramiro. Então, essa primeira sociedade, ela mal durou 2 anos. Então, às vezes, assim, eu até gosto... Eu dou muito mais crédito pro que aconteceu depois. Porque, assim, cara, aquilo foi um start. Poderia acontecer de diversas formas. Mas quem tá comigo a Hostnet tem 22 anos? Tá, 2 anos, cara. Mas quem tá comigo há 20? Quem tá comigo há 15? Então... Passou muito mais. Na Digirati mudou, cara. A gente começou a trabalhar muito... Nunca deixou de trabalhar muito, mas a gente focou, o negócio foi crescendo, a gente foi pagando. No final a gente conseguiu adiantar o pagamento. Maneiro. Pagou para os sócios e fomos embora, cara. A gente foi crescendo, até te conhecer. Quando eu te conhecia, já estava tendo dinheiro para marketing, já estava investindo em evento, já estava começando a tomar uma... Eu te conheci numa ação de marketing da empresa, que era visitar as escolas. É isso. Para procurar talento, na verdade. Nem era marketing, mas era talento, porque... O jovem não tinha dinheiro para comprar o site, né? Cara, foi muito bom. E o Ramiro virou um irmãozão mesmo, tipo, quase um pai. Eu não falo pai, porque meu pai ficava com ciúme. Meu pai já se foi. Mas meu pai tinha um pouco de ciúme da minha relação com o Ramiro. Entendeu? E o Ramiro me sentia um pouco meu pai também. O Ramiro é muito centrado, né? O nosso próximo episódio é com o Ramiro. Sim. Ramiro, se preparem que essas histórias... A minha história já começou a juntar com o Cauê, mas tem o Ramiro depois, vai ficar maneiro. Sim, fica show. Cara, eu tive uma conexão muito boa com o Ramiro até hoje. O Ramiro é meu parceiro. Ramiro tipo, é alguém que sensacional. Ele desabafa e... Cara, deu muito certo a Hostnet. E aí começou a ter proposta de compra, aí começou a ter vende ou não vende, fica milionário ou não fica milionário. E você garante o seguinte, cara, tem uma vida bacana graças à Hostnet, graças ao que foi construído, principalmente depois que a gente se juntou, que a Hostnet virou uma marca da Digirati. E, cara, eu fui fazendo um monte de amizade... A amizade que o trabalho me deu. E aí, irmão que o trabalho me deu. Porque quando você é novo, na escola, você está restrito àquelas pessoas que convivem com você. Mas quando você entra no mercado de trabalho, você consegue fazer amigos, trabalhar com o que você gosta. Aí você vai para um fórum de software livre, conhece o Silvestre Mergulhão, o Henrique, vai para um evento, conhece o Guanabara, conhece... Como você, eu fiz parceria com vários outros professores. A nossa sinergia, a nossa conexão foi muito... Além do que qualquer outra parceria com o professor. Mas na época tinham vários professores. Eu lembro que tinha uma barra de parceria lá em cima. Você tinha lá uma barrinha e todo mundo se indicava. Eu lembro bem. Cara, eu deitei e rolei naquela parte na internet. A gente cresceu de braçada mesmo. Te digo o seguinte,
só não cresceu muito, muito mesmo, porque a gente não estava em São Paulo. E a Local Web estava em São Paulo. E a Local Web foi uma história um pouco diferente. Ó. Nosso grande concorrente era a Local Web. Sim. Porque a Local Web eram 2 primos, que o pai tinha muito dinheiro, e quando deu certo, os meninos já eram bem estudados, fizeram um trabalho bem feito, tá? Foi só não é só porque era rico, não. Fizeram... Imagina assim, eu era um cara de gambiarra tentando sobreviver. Eles eram uma família organizada, bons empreendedores, em que o pai pôde botar um dinheiro, e aí o negócio cresceu mais ainda, e eles estavam em São Paulo, tiveram todo um assessoramento financeiro. Todo o ambiente colaborou. Exato. Na Rosneft, todo mundo começou pobre. Não tem exceção. Hoje somos 6 sócios e todo mundo começou pobre. Todo mundo foi lá de baixo. Guanabara, eu, Ramiro, Michel, André, Geraldo. Ninguém tinha um pai que disse, toma aqui a grana e não tinha eu tô patrocínio. junto. Não tinha. Foi tudo na raça mesmo. Cara, a gente foi fazendo vários eventos, conheci você. A gente não vou passar aqui, mas eu lembro exatamente no dia que eu te conheci. E a gente foi fazendo várias... Aí quem quiser escuta o episódio 1, que daí a gente... O Guanabara entra na nossa vida. E quando o Guanabara começou a gente se entender muito, eu quis virar teu sócio, né? A gente quase... Sim, a gente quase abriu um curso. Porque no dia que a gente lançou o podcast, a gente falou que queria abrir um curso em Bangu. E tava tendo um maior tiroteio. Aí os franqueados da Rosneft estavam me zoando lá. E disse, aí, a gente abriu... Você vai abrir o curso em Bangu, né? A gente ia abrir um curso em Bangu. Depois que a gente organizou a empresa, né? Ramiro, a gente criou esse sistema de e-mail, sistema de cobrança, tudo. A empresa decolou e ficou um bom tempo decolando. E a gente começou a ter um monte de proposta para vender a empresa. Aí veio o UOL, veio o IG. Cara, começou a surgir um monte de proposta. E depois de um tempo, o Ramiro convenceu que, não, a gente precisa ganhar dinheiro com essa empresa e não vender a empresa. E beleza, assim vai ficar todo mundo feliz. E nesse momento, surgiu aquele momento em que, cara, a gente já tinha ralado tanto e não tinha desfrutado de quase nada, que a gente já estava com uma empresa que valia na casa de 20 milhões, que era mais ou menos o que estava orçado. Meio que reinvestindo, né? Todo mundo tinha carro velho, todo mundo estava morando num apartamento meio que no perrengue, não. E daí a gente deu uma reestruturada. Olha, vamos investir um pouco menos em marketing, vamos fazer uma coisa mais comedida para que a gente possa usufruir do nosso trabalho também. E aí, cara, esse processo foi um processo importante, todo mundo pôde cuidar mais da sua própria vida, mas ao mesmo tempo rolou um pouco de, cada um foi meio que por seu lado, entendeu? Tem um momento da empresa que você para de ficar ali na proa, fala, é forte, não sei o quê, e fomos surfando naquela onda. Até que chegou algum momento em que a vida fala, cara, vocês precisam criar uma coisa nova, porque senão, se você ficar parado muito tempo... E eu e o Ramiro, a gente ficava toda hora tentando criar um projeto, principalmente o Ramiro. O Ramiro sempre foi o cara das ideias. O crânio. Eu e o Ramiro, eu falo assim, quem manda mesmo sou eu e o Ramiro. Se a gente chegar a uma conclusão, a gente convencia o resto. Só convence o resto. Então, a ideia, a gente ia convencer um ou outro. Se a gente se convencesse, a gente convencia o resto da turma, não ia ter muita dificuldade. E a gente foi chegando no modelo da franquia. Entendeu? Cara, no produto da Rosneft, um monte de especificidade em que o cliente final nem sabe aproveitar. E foi um momento em que a gente se reconectou. Eu e o Ramiro, vamos se reconectar com as necessidades do cliente, se reconectar com a necessidade do produto, e a gente voltou a virar à noite, a pensar, a se irritar, e a gente se reconectou e se envolveu muito com a franquia. E começou a vender as primeiras franquias. Você foi fundamental, trouxe o curso de marketing digital. Quem fizer o curso de marketing digital, que está atualizado, tá? O curso de marketing digital do professor esse curso ainda é atual? Sim, desde a década de 70. Ainda está, pode assistir que está tudo em dia. Não foi um curso de marketing temporal, de lançamento, e não sei o quê, que acabou, não. A gente pegou fundamentos científicos, a gente não pegou modinha de marketing. E aí a gente criou um sistema de franquia. A gente vendeu já, cara, mais 60 franquias. E aí foi quando, eu comecei a soltar o pino da cabeça. Porque o franqueado, a gente já tinha muita experiência em atender o cliente. O cliente, o cliente bem ou mal, o cliente mais difícil, o cliente vai embora, mas quando você vende uma franquia... Eu demorei um pouco para me desconectar disso. Eu me sentia meio que corresponsável pelaquela pessoa. E se aquela pessoa saísse, eu me sentia triste porque aquela pessoa saiu. Se a franquia não estivesse funcionando, parte da culpa era sua. Exato, eu me sentia assim, cara. Era como o seguinte, eu deveria me imaginar como um motorista de ônibus. Tô com meu ônibus aqui, você quer andar comigo? Você entra aqui e aproveita comigo. Você quer descer? Você pode descer. Só que, acho que na forma que a gente vendeu, eu ainda não tinha esse know-how de vender franquia, entendeu? Eu me envolvi muito. E aí eu ficava tentando resolver o problema de todo mundo. Quando eu falei, a minha transição de 39 para 41, que eu falo que quem é essa pessoa que sou hoje, se deve muito também a perceber, depois do falecimento do meu pai, quando meu pai quebrou, ele foi ficando muito doente. E eu passei
Depois dos meus 30, eu virei pai do meu pai. Sim. Pai do meu pai e pai da minha mãe. Você quer uma XP de vida, meu querido, minha querida? Se tudo correr como a natureza faz, você vai virar pai do seu pai. É isso. Você vai cuidar do seu pai, você vai cuidar da sua família com o mesmo carinho. E, se possível, se você não foi tratado com tanto carinho assim pelo seu pai, tenha carinho pelo seu pai. Sem dúvida. Não vai falar assim, não, mas ele não cuidou de mim, não. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, dê uma vida tranquila pra eles. Que for possível, entendeu? Dentro do possível, você vai virar pai do seu pai. Acredita. Se não for com dinheiro, é com conselhos. Pô, tu não faz um negócio desse. Sabe, menino, tu não vai fazer uma bosta dessa. Você vai falar pro seu pai, pô, pai, tu não vai fazer uma bosta dessa. O que mais vai acontecer? E se você vai fazer. E se você tá achando que não, deixa a vida passar que você vai ver que isso vai acontecer. Cara, então, assim, posso dizer, como eu te falei, até os 15 eu era um menino tímido. Aí, nos 25, eu me empoderei. Fiquei, sócio de uma empresa que tava crescendo, me associei com as pessoas que eu mais gostava. Então, até os 25, até os 30 anos, eu, me achei o cara. Pô, meu irmão, montei uma empresa... Aí a empresa faz sucesso, trabalho com quem eu gosto, viajei, aprendi inglês, investi em mim, estudei, encontrei minha esposa, me casei. Pô, minha história... E durante um tempo, como eu falo, essa virada dos 30 para os 40 foi quando eu começar a perceber, cara, tu não vai conseguir resolver tudo como você acha que vai ser. As coisas têm o seu próprio caminho e você tem que, às vezes, ficar meio que... É um ensinamento que o Geraldo, que é o nosso sócio mais velho, sócio financeiro, ele observa ali e ele interage pouco, mas quando ele interage é cirúrgico. Você já tá caladinho ali, só prestando atenção. E aí ele faz um comentário em que te vai fazer refletir, entendeu? Então, quando veio a franquia, virou um turbilhão, porque além da dificuldade de lidar com o cliente, da renovação que a gente estava fazendo da empresa... Porque a empresa não parou de vender hospedagem, a empresa continuou fazendo o que tinha que fazer e botou mais outras ideias, e o franqueado, ele vinha com uma cabeça de que eu sou sócio também. Na verdade, não é. Ele é dono da empresa dele, tem que seguir as regras. Só que eu também ainda não sabia dar os limites. É isso que eu tô falando. Até os 36, 37, eu não soube dar limites a mim mesmo. E eu comecei a ter muito estresse mesmo, cara. Nessa época, eu procurei ajuda profissional... comecei a tomar remédio, cara, era um burnout, tava se criando ali, eu tava começando a ficar muito estressado mesmo, a franquia foi um processo bem estressante. A parada dando certo, você fala assim, agora o cara tá burro na sombra e só curtindo, não, às vezes você não tá vendo... Não, eu posso dizer que assim, talvez a gente tenha ficado um pouco com burro na sombra, e depois a gente teve que correr atrás do prejuízo, e quando a gente teve que correr atrás do prejuízo, a gente se botou numa posição de tipo... Eu e o Ramiro mesmo, tipo, vamos atender essas pessoas, vamos entender a necessidade do cliente, vamos de novo pro campo de batalha. Sim. Porque o campo de batalha a gente tinha meio que... Vamos reformular, né? Vamos lá. E a gente se meteu e começou a fazer... Cara, eu e o Ramiro respondia no WhatsApp 24 horas por dia e foi chegando num nível em que a gente até estacionou o processo de franquia, né? Tem 2 anos que a gente não vende uma franquia. Eu quero comprar franquia. Cara, agora eu tô repensando. Guarda um pouquinho. Pensando. Por quê? Nesse meio desse processo, você acabou se envolvendo mais ainda. Porque quando a gente fez o treinamento de franquia... A gente precisava dar um treinamento. E, quem é o melhor professor? Guanabara. E daí a gente foi meio colando as nossas histórias. Você foi compartilhando mais sua dor, você ia para os treinamentos, e aí gravava o curso de marketing. A gente foi se envolvendo. Você estava com problema no seu certificado. E aí eu comecei a falar, amigo, vamos fazer. Aí a história que você contou, né? Vamos fazer o certificado, vamos... E aí eu comecei a cantar o Ramiro, dizendo, cara, a gente tem que trazer o Guanabara para ser sócio. Ramiro, como que seria isso? Daí, a gente faz o site, a gente fez isso, e o Ramiro foi... Eu achei que eu tinha te contado isso, mas no podcast você falou que não, né? Mas é bem provável de eu ter debatido essa ideia com o Ramiro bastante. O Ramiro tá aqui do lado agora, tá escutando a gente, mas depois ele vai voltar aqui, sentar nessa cadeira e vai contar a versão dele. Isso aí. Porque pra mim partiu assim, o Ramiro falou comigo, aí vocês estavam juntos, depois o clássico, o Ramiro veio com a planilha, falou, isso aqui... sempre. Toda ideia tinha que ter o Ramiro, o homem da proposta. Ele eu gosto de uma frase que eu vou falar quando eu estiver com ele aqui. Você tem um tempo pra pensar? Eu falei, beleza. E tipo, acho que a gente tava no WhatsApp. E eu virei pra Gabriela e falei assim, cara, que tempo é esse que ele quer que eu pense? Eles vão resolver um problemão, uma dor gigante da minha vida. Sim. E tá resolvendo, cara. Exato. É isso. E aí o que aconteceu, cara, de maneiríssimo, que tá proporcionando a gente estar sentado nessa mesa aqui. O Ramiro conseguiu mais uma vez recalcular, que já tinha recalculado quando a gente comprou a Hostnet, né? Aí ele recalculou e falou, cara, aqui dá pra fazer um negócio maneiro. E quando a gente acertou contigo, logo a gente conseguiu dar vários booms, né? Tipo, a gente fez o certificado der certo, criamos o plano de assinatura, o Estudonauta também estava fechado de inscrição, a gente começou a aumentar mais. O YouTube deu uma bombada. Pandemia. Foi uma coisa que a gente acelerou e daí a gente olhou e falou, cara, agora vamos voltar, o que a gente quer fazer?
Que é esse momento que a gente tá aqui agora. Sim. Então, assim, o que a gente quer fazer? O que a gente pode fazer a mais? Franquia. Cara, franquia, eu tenho franqueados maravilhosos, tá? Não vou falar os nomes, mas a gente tem franquias que estão fazendo um trabalho maneiro. Não existe enriquecimento. Vai ganhar 30 mil. Nunca foi vendido isso. Em momento nenhum. Mas a gente tem parceiros de verdade na franquia que eu falei, esses aqui não teriam me levado a um burnout. Tá? Nesse meio do processo, meu pai faleceu. Sim. Né, no meio dessa questão da franquia, que foi quando eu comecei a refletir sobre, tipo, cara, como que eu tava lidando com tudo isso, entendeu? E que eu falei, foi um momento em que eu tive que aceitar que, tipo, cara, a vida, eu não consigo determinar se meu pai vai cuidar da saúde dele, se o curso que o Guanabara vai gravar, se é o que eu quero. Cara, a vida, a gente vai vendo o que dá para encaixar e foi encaixando. Foi um amadurecimento mesmo da minha parte, né? De tentar entender, tipo, o que dá para fazer, o que não dá. Até a tua postura foi diferente, por exemplo, na época do Python, você falou, não, Python não, nós vamos fazer marketing digital. Eu fui deixando de ser um arrogante, cara. Não, você não foi arrogante, não, Cauê. Teve uma época eu fui. Não, comigo você nunca foi. Não, porque vai ter gente, com você não. Mas vai ter gente que vai falar, pô, mas você falou uma babaquice pra mim. Teve um momento da minha vida que eu me achei, cara. Burrice. Jovem. Ganhei dinheiro e achei que, tipo, cara, eu sou o cara, entendeu? E acho que eu fui vacilão com um monte de gente que eu gostava. Inclusive, provavelmente, com os meus sócios também. Tipo, cara, errei. Essa história, a minha história é repleta de erros. Que eu tento evoluir como pessoa. Maneiro. Às vezes eu encontro uma pessoa que fala comigo, cara, eu tenho que pedir desculpa pelo aquilo que eu falei. E a pessoa nem lembra. Se sou eu, nem lembro. Normalmente lembra, cara, porque quem bate, quem apanha. Quem apanha lembra esquece, mais. Né? É verdade. Comigo nunca teve disso. Quando eu tô dizendo a postura assim, no Python, eu lembro você falando assim: não, Python não. Nós vamos fazer marketing digital. Caraca, mas Python. Não, aí veio com a ideia boa do crowdfunding. Mas, por exemplo, agora a última coisa foi assim: tipo, vamos reavivar o curso de PHP? PHP interessa o teu público, interessa a empresa. Foi uma conversa completamente diferente. Falei, pô, PHP maneiro, vamos reavivar o de PHP. Exato. Então, realmente, dos últimos anos pra cá, óbvio, cara, maturidade, a idade, tem filho, a começa vivência. a perceber que, tipo, cara, não dá pra... Hoje, tipo assim, na franquia, por exemplo, a franquia tá andando sozinha, os que tem ali. Eu não tô ali no mastro. Antigamente, cara, eu chegava em casa de noite, abria o helpdesk da empresa, aí começava, pô, você não respondeu direito. Olha essa resposta aí, Igor. Olha isso aqui. Ficava naquele desespero. Hoje eu tento falar, a parada tem que fluir. Engasgou aqui, tá, beleza, o que eu vou precisar meter a mão? Quando que eu vou responder isso aqui? Vou pensar antes de responder. Será que essa é a melhor resposta? Isso tudo foi maturidade que acho que todo mundo tem que desenvolver, né? Saber o momento de responder, saber o momento de respeitar aquela pessoa que tá no emocional. Acho que depois a gente chegou no curso em vídeo, quando o curso em vídeo começou a dar certo, eu falei, cara, agora a gente tá sendo com a franquia aqui, vamos repensar, e a gente estamos aqui repensando. Provavelmente a gente vai relançar a franquia, mas vai ser uma forma muito mais bem estruturada, aceitando com um processo bem mais rigoroso. Eu lembro que no início a pessoa entrava no sistema lá, agendava... Eu vou ter que conversar com o Ramiro ainda pra ver se o Ramiro... Aproveita que ele já tá aqui. Não, eu lembro que qualquer pessoa que agendasse falava direto contigo. Não tinha filtro. Ainda é. Não, hoje a gente tem filtro. Não, tô falando do filtro pra contratar uma franquia. No começo eu botei a cara e fiz no início todo mundo falava contigo e era você fazendo reunião o dia inteiro. Todos os franqueados ainda têm o meu contato direto. Sim, claro. E nunca nenhum ficou sem resposta. Eles podem confirmar. Não tem nenhum franqueado que Bota vai dizer. Tipo, mandei mensagem pro Cauê e o Cauê nunca me respondeu. Não, eu sempre respondia. A todos os franqueados têm um respeito pelo investimento que eles fizeram, pela parceria que a gente construiu. Construiu uma parada muito bacana, que foi a franquia da Hostnet, que teve erros. E teve uma galera que saiu do zero e tá melhorando de vida hoje também. Tem muitos franqueados que têm já uma receita recorrente. Legal. E vivem da franquia. A franquia é um produto bem bacana. A gente pretende relançar no ano que vem, com acertos, enfim. Mas no começo foi muito desgastante, entendeu? E tem um momento que você tem que aceitar na tua vida que as pessoas podem ser passageiros, podem ser pessoas que vão entrar e vão ficar contigo durante... É maneiro. Eu acho o seguinte, eu valorizo pra caramba isso. Tipo assim, uma coisa que eu sou um pouco parecido de você, eu não sei se eu peguei de você, que é tipo, ver com quem aquela pessoa tá andando. Então, por exemplo, se eu olho alguém, recentemente aconteceu isso, uma pessoa que faz parte da minha história, e que eu olhei e percebi, cara, olha com quem ele tá andando. Meu Deus do céu, tipo... Eu sou muito isso assim. mesmo? Por que ele tá andando com essa pessoa, cara? Eu tô fora, agora eu não quero mais conversar com essa pessoa, não. Você tá em mais companhias, entendeu? Tipo... Uma coisa que a vida de professor me trouxe, uma experiência de trouxe, é o seguinte: ninguém na tua vida vai ser eterno. Meus alunos são mega passageiros, às vezes 1 ano, 2 anos. Você viu? A gente conversou com o Alfredo aqui da última vez, e o Alfredo falou, cara, só me deu aula 1 ano, eu não lembrava. Ele tinha 3 anos pra passar por mim, eu só passei por 1. Então, assim, eu já me acostumei a pessoas vão entrar, vão passar pela minha vida e vão sair.
O que eu comecei a fazer, graças a Deus e graças a vocês, eu consigo, estão passando pela minha vida. Eu falo, vou aquela maquininha de pegar o ursinho de pelúcia, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou trazer mais pra perto. Sim. E aí a gente tem Ramon, a gente tem o Alfredo, a gente tem pessoas maravilhosas, a Amanda, a Priscila, e vários, eu vou falar vários pra não esquecer ninguém. Vários ex-alunos, Marcelo, que passaram pela minha vida, veio lá e falou assim, vamos tentar trabalhar com essa galera? Tem uns que não dão certo, mas vários dão certo. Então isso é legal. E assim, pessoas vão passar pela sua vida, faz parte do processo. Tente se aproximar dos que você acha que vale a pena. Da mesma forma que meu pai me deu aquele puxão de orelha quando eu ganhei aquelas primeiras notas de R$1, você tem que ter alguém que vai te balizar pra tipo, Então, se você seguir hoje esse monte de influenciador que fala um monte de mentira e achar que, tipo, vou comprar um mastermind ou a comunidade da fraternidade porque o networking vai ser suficiente, cara, não vai. O que vai fazer diferença são as atitudes que você tem em relação a criar serviço, produto, atender problema das pessoas, das empresas, né? Resolver alguma coisa de fato. Né? Se você compra uma parada imediata, uma das regras que as pessoas vão te colocar pareça ser maior do que você porque aí você vai ficando maior. Então as pessoas elas acabam, tipo, ganhando um pouquinho de dinheiro e usando todo esse pouquinho de dinheiro pra parecer mais rico do que pra trazer mais gente e é complicado. Uma coisa que acontece, que é bastante nesse meio, que é tipo assim, eu tenho que tentar estar perto de alguém que tá fazendo sucesso. Então, tipo assim, é uma mentalidade que eu nunca fui assim. Eu sei que você não é. Não sou. Quem trabalha na Hostnet sabe que o nosso espírito não é esse. Então, tipo assim, por exemplo, eu já fui em vários eventos daí, com empreendedores. Daí, de repente, se divide em duas panelas. Os ricos, que são ricos mesmo, e os que estão puxando o saco dos ricos. Rico wannabe. E eu sou quem eu sou, entendeu? Então eu vou colar com outro empresário que também tá na batalha, que tá... Mas eu não vou meio que fingir que sou rico também e vou comprar o champanhe porque o cara da Champions League tá naquela mesa e eu preciso estar naquela mesa. Cara, não vou fazer isso. Eu vou jogar dentro do meu jogo. Se a pessoa for simpática e tiver simpatia, foi o que aconteceu com todas as minhas sociedades. A gente vai conseguir dar um fit, entendeu? Mas hoje na internet ela tá impregnada e isso eu acho que atrapalha o jovem. Atrapalha porque vira um grande exemplo. E nem todo mundo tem alguém pra dizer, cara, olha só isso aqui, olha onde tu tá se metendo, né? Então, parte do que a gente tá tentando fazer aqui. Exato. Não é tentar, tipo, não, presta atenção. É tentar esclarecer falar mesmo. Verdade. É isso, falar a verdade. Eu falei no primeiro podcast, eu falei, cara, nosso objetivo é mostrar a verdade do mercado. Qual é a verdade? A verdade... Na nossa verdade aqui... O sucesso requer trabalho. Todo mundo trabalho pra caraca. Nunca foi uma coisa, eu acho que... Hoje eu tenho em mente, cara, que para você chegar num nível de proficiência, são 10 anos. Para você pegar um XP, eu quero ser bonzão em programação, meu irmão, 10 anos trabalhando, estudando, praticando, tu vai ficar bom. Claro que não vai ser assim, 0, 0, 0, 0, 0, quando chegar a 10 anos começa a ganhar. Não, você vai crescendo naturalmente, organicamente. Exato. Vai chegar um momento que você vai falar, caraca, olha isso. Olha a minha história, olha a minha caminhada. É muito legal ver a caminhada. Eu hoje tenho um grande orgulho, eu vejo minha caminhada. Quando você consegue ver a caminhada, você consegue dar valor ao que passou. Exato. A galera que quer o sucesso rápido, que é muito difícil de alcançar, a tendência dele é esquecer o passado. E até as pessoas. Sim, né? Tipo... quem te ajudou lá atrás e tal. E aí a gente gera um monte de coisa que a gente já falou pra caramba. E vai ser sempre uma moral da história da Experience, do nosso podcast, vai acabar sempre caindo nisso. E, cara, olha bem pra quem você anda. A jornada é longa, é maratona. Sai direito dos lugares, mantém os laços com as pessoas que são importantes. Lembra do teu passado. É isso aí. Entende que você não vai mudar tudo, né? Cara, esses são os XPs que eu acho que... eu quero perguntar, como todo mundo, você sabe, porque você tá aqui, que você grava comigo, que eu vou te liberar dessas perguntas. Primeiro, qual você acha que é seu superpoder? Então eu vou tentar falar assim, tecnicamente, o meu superpoder é ser bom pra caraca de mandar e-mail, entendeu? Porque, como eu te falei, eu mandava lá a carta lá para ganhar R$1, eu mandava spam no IRC, depois, quando eu comecei a Hostnet, eu comecei a fazer spam, e depois não parei de fazer spam, aí hoje eu faço e-mail marketing, aprendi um Mautic, consigo mandar, eu falo para minhas crianças, elas perguntam, eu já brinquei com elas, qual é o meu superpoder? Meu superpoder, hoje eu consigo mandar uma mensagem para 800 mil pessoas. Como assim? Eu pego lá o meu Mautic, pego a base do curso em vídeo, preparo uma oferta e disparo e consigo mandar uma mensagem para 800 mil pessoas só com os servidores da Hostnet, com os aplicativos. Tecnicamente, eu acho que eu me aprimorei nessa técnica de conseguir falar, mas a minha habilidade interpessoal, né?
eu acho que é saber conectar as pessoas. Você sempre disse isso. Eu não sou melhor em nada, cara. Eu não me considero melhor em nada. Em vários momentos da Hostnet chegou eu fazia, por exemplo, eu botava servidor no data center. Eu levantei servidor. Eu programei alguma coisa no começo. Mas quando alguém chegava ali e falava, caraca, esse cara sabe programar de verdade. Você sabe, sai. Até você chegar, eu dava evento, fazia palestra pela Hostnet. Quando tu chegou, quem começou a dar palestra? Vai dar o Guanabara, fala muito melhor do que eu. Eu começava a viajar. Eu não tenho problema nenhum em alguém chegou aqui na cadeira e tá fazendo meu trabalho melhor do que eu. Cara, eu tava aqui ouvindo teu podcast com a Nina. Falei, caraca, essa menina fala muito bem. Pô, tu não quer ser o co-host aqui com o Guanabara, vira parceiro da gente? E tu faz aqui, tu fala muito melhor do que eu, entendeu? Tipo, eu fiquei olhando e falava, cara, mesmo. Tipo... Eu ofereci minha cadeira, né? Naquele podcast, eu falei, se você quiser gravar, eu sair daqui, você grava com esse pessoal, não foi? Foi. Pra mim é muito prazeroso. Então, tipo, o Ramiro é programador, o Michel é programador mais baixo nível, o Geraldo cuida da nossa contabilidade, o Guanabara vem com a criatividade, o André vem resolvendo o problema do dia a dia. Então, cada sócio tem uma função muito complementar. Eu acredito que eu bato muito nisso também, uma frase que eu falo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode participar. O teu sonho é impossível. Desde que você não precisa dizer o seguinte, a Hostnet é uma criação do Cauê. Não, cara. Tá muito longe disso. Se não fosse todas essas pessoas aí que a gente foi falando, não tinha nada disso. E eu vejo gente que é assim, que tipo, não, a empresa é minha, eu que vou determinar tudo. Cara, tu vai surtar, tu vai ter que vender a empresa, porque uma hora alguém precisa complementar. Não tem nenhuma grande empresa que é a empresa de um homem só. Isso não existe. Verdade. Você pode ser você até um determinado o eu centrado até um determinado ponto. Mas para você crescer de verdade, você vai ter que se envolver. Sim. Tem uma frase que é um dito popular africano que a gente fala na franquia. Que é, se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vai sozinho. Faz tudo da tua cabeça, vai fazendo sozinho. Mas se você quer ir longe, tem que ir vai bem acompanhado, entendeu? Vai acompanhado. E eu procuro estar bem acompanhado. E eu acho que a minha habilidade de verdade é essa. É tipo, pô, junta aqui e tal, vem aqui e vamos trabalhar junto aqui. Convence aquela pessoa que ela pode entrar no projeto também. Alimenta essa ideia aí. Eu acho que é isso, querido. Tá bem respondido? Tá bem respondido. E tem a segunda coisa que eu peço, que é indicar de 1 a 3 pessoas que a gente poderia trazer. Vou indicar o Ramiro. Tá roubando no jogo. Não roubo. Ele já tá aqui, ó. Mas eu já indicaria. Não, tá certo. Você pode roubar no jogo. Jeito. Você é diretor. 3 pessoas. 3 pessoas que você acha que são interessantes da gente trazer. Pode contar. O Ramiro foi um. Não, Ramiro já... Cara, eu gostaria de trazer gente da Hostnet, que tá lá há muito tempo, né? Hoje, alguns estão fora do Brasil, mas acho que o André, eu gostaria de trazer o André. Ela não tô pulando o Michel, o Eudes, porque não estão no Brasil, a gente tá fazendo por enquanto só com quem tá aqui. E, eventualmente... Cara, vão ser as pessoas da Hostnet. Não tem jeito, porque cada um tem sua história legal. Exato. Eu criei junto com ele. Não vai ser assim, tipo, vou trazer o André. Aí ele vai contar uma coisa e vai contar a história dele na Hostnet. Não. O André tem uma caminhada acadêmica muito... Cara, o André é um dos caras, assim... Eu gostaria que o Geraldo viesse, mas o Geraldo não vai vir. O Geraldo é uma luta perdida. Eu já foi perdida. Mas o Geraldo, cara, é uma pessoa sensacional também. Geraldo, se você tá ouvindo só esse corte, só esse pedacinho, mandar pra ele no WhatsApp. Vou mandar pra ele, ó. Vê aqui o link já com... Já abre aqui, ó. Uma hora de você quase todos os podcasts. Cara, é verdade. Que é um grande organizador. Tô satisfeito. Tá satisfeito? Foi boa Cauê, conversa. muito obrigado por compartilhar. Obrigado. E é a primeira vez que certas coisas você me contou. Você falou assim, tem coisa que eu guardei... Pô, posso contar a última aqui? Essa aqui dá até pra fazer um corte maneiro. Cara, vou lembrar de um dia que tava na Digirate, ali naquela sala. Eu e a Ramiro, a gente tinha virado a noite trabalhando. A gente dormia no escritório. Sim, eu lembro. E tinha um colchonetezinho e a gente comia lasanha toda noite. De vez em quando melhorou um pouquinho, a gente comia uma picanha ali embaixo. Mas a gente ia se divertindo, trabalhando de noite. E aí, quando chegavam os meninos do suporte, botavam um bilhete. Ó, chega devagar, porque a gente ainda tá dormindo aqui na sala de reunião. E aí, um dia, a gente tava lá trabalhando. Era estressante, né? Você tá vendo? Sim. Correndo atrás, tinha que pagar a dívida, né? Tinha que... mais do que cansativo, estressante. E daí tava trabalhando, de repente a gente escutou uma batida na porta. Pô, pô, pô. Aí era um monte de moleque trabalhando, né? O Igor tinha 16, o Igor falou, esses moleques estão aprontando aqui no corredor. Daí eu já fui abrir a porta pra dar um esporro. Quando eu abri a porta, Guanabara,
uns 6 policiais com arma apontada pra mim. Um no canto da escada, outro não sei o que e tal. Lembra que tu mandava um e-mail pra mandar R$1? Não, cara. O cara olhou, partiu, todo mundo com arma pra cima de mim, um monte de arma aí. Cara, Rio de Janeiro, um monte de policial gordinho, policial torto. Tá rolando um assalto aí dentro. Essa já tava numa fase... Eu não tava na fase light. Eu já tava numa fase bem... Pô, mas você não entende porra nenhuma. Deu um esporro no policial. Ele, tá rolando um assalto. Porra, se tivesse tendo assalto aqui, eu tava era fudido com você. E comecei a discutir com os policiais. O Ramiro saiu da sala dele. Me pegou. Cala a boca, Cauê. Porra, não sei o quê. E me levou pro lado. Aí foi alguém conversar com o policial. Tinha um alarme no prédio que foi disparado. E a polícia chegou meio que de polícia do Rio de Janeiro. Na bagunça. Tem um alarme tocando aqui. O único alarme que tem é lá no 14, que era um deles da nossa sala. E eles foram pra lá. Porque não tinha tocado alarme nenhum. O alarme do prédio, né? Eles erraram de prédio. Eles erraram o prédio, isso. Eu tô me lembrando aqui. Os caras invadiram a Roxinete pra... Cara, eu falei, cara, se tivesse tendo um assalto, a gente tava ferrado, né? Que vocês estão invadindo com arma e deu uns porros. Já tava todo mundo morto. E eu discutindo e pensando, cala a boca, Cauê. Esses caras são uns bundão, não entende de nada. Aí os caras, mas se não é aqui, tá tendo um assalto em outro lugar. Aí eles saíram todo mundo correndo, assim, tipo assim, cara, pode fazer o corte editor aí. Invadiram a Roxinete com a arma na cara do diretor. Deu um corte bom esse, não vai? Deixa eu só fazer a pergunta. Fala. Que a voz do além tem a pergunta, tem direito a uma pergunta. Tinha esquecido disso. Pô, eu ia ficar sem graça, cara. Vai. Deixa eu falar. Se você pudesse dar um conselho pro Cauê do passado, o que você falaria pra ele? Caraca, um conselho... Cara... não é difícil você dar um conselho para o teu passado, né? Paulinho mandou bem. É uma pergunta filosófica, né? Cara, vai tranquilo que vai dar tudo certo. Não precisa ficar tão nervoso, entendeu? Tipo, mas que não foi um conselho que o Ramiro não tenha me dado, que o Geraldo não tivesse me dado, mas é porque eu sou uma pessoa muito... Eu tenho muita ideia, e às vezes as ideias nem são boas, e eu acho que é boa, e daí eu tento fazer as ideias, e aí tento convencer as pessoas, mas hoje eu já consigo medir melhor, tipo assim, cara... Você vai amadurecendo. Vai tendo suas ideias e eu costumo vender a ideia primeiro pro Ramiro. Agora eu tô vendendo a ideia pra você também. Sim, também. Tanto que eu tô trocando teu nome toda hora, né? Agora eu tô conversando com o Guanabara, com o Ramiro. Falei, cara, eu passei tantos anos o Ramiro sendo meu confidente das ideias e agora você também tá sendo, né? Confidente de ideias. Que às vezes eu tô chamando o Guanabara, Ramiro. Falei, é uma honra pra mim. Como diz o Alfredo, receba. Eu acho que é isso. Vai com calma que vai dar certo. O caminho tá trabalhando direitinho. A tua parte tu tá fazendo. Muito bom. Não se afoba, não. Tá bom? Então tá respondido, isso. Paulinho? Respondido em alto bom som. Tá bom. Então é isso, meu querido, minha querida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Mais uma vez, tenta extrair aí o máximo de experiências, tentar extrair o máximo de vivência possível. Isso, se você gostou, compartilha. Se não gostou... Compartilha com os inimigos. A gente quer view. Mentira, a gente quer experiência. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, cala a boca. Não, compartilha com quem você não gosta. Reclama aqui no comentário. Bota. Reclama aqui no comentário. Diz o que foi importante pra você. Porque vai dar engajamento pra gente. Não, é importante. Você, eu não gostei, eu não gosto quando tem esse tipo de coisa, eu gosto quando tem esse tipo de coisa. Sim. Como o Cauê já usou essa frase. Nem tudo é somente ruim, somente bom. Tudo tem seu lado bom e seu ruim. Qual que você acha, se você chegou até aqui, você vai botar no comentário. Que parte você tá gostando muito, que parte você não tá gostando tanto. Que a gente pode dar uma olhada e aprender com a experiência de vocês. Mesmo. Eu só queria fazer a piada. Mas eu acho maneiro, aumenta o engajamento também. É isso, fala aqui. O cara não para de falar. Só teve isso porque o pai dele tinha agência. Cara. É isso, é a vida. Eu nem vejo os meus. O Cauê, de vez em quando, eu falo pro pessoal, a gente só tem sucesso quando tem hater. Exatamente. Enquanto não estão te odiando, você não tá fazendo nada que tá incomodando ninguém. É verdade. Não tem ninguém te olhando com inveja. Enquanto você não tem assim, eu faria bem melhor. Não, isso aí você tá fazendo coisa errada. Porque alguém tem que te copiar. Isso também, adoro quando copiam. Às vezes a Lisane vem, tô copiando a página da Roxinete. Que bom. Que bom. Sinal que é o teu curso, né? Aquela... Cadê o mundo? 4 e parte. O curso Tô feliz. Se fosse curso bosta, ninguém tava pedindo. Exato. E quem quiser ver um curso comigo, tem um curso de marketing digital. Sim. No Jabá, que eu sou do de Maltic. Isso. E assina um plano da Roxinete, que tem 1 milhão de ferramentas bacaníssimas
no curso de criação de site, você vai aprender a usar elas. E o Cauê também vai estar no curso Video Experience, dia 9 de O dezembro curso de de Video Experience, 2023. depois você vai fazer aquela tripazinha e botar Exatamente, mas no finalzinho tô falando também. Isso aí. Valeu, um grande abraço, sucesso. até a próxima. Valeu.